Já falei. Já não quero incomodar. Agora, Hebe, uma desculpa... Mas eu falei numa... Eu acho que eu não fui arrogante assim. Isso, mas, todo mundo que fala não acha, Adriana. Mas é isso porque que é o assim, problema. Mas desculpa te incomodar, tô sendo arrogante? Então, desculpa te incomodar, não. Tá. Eu não gosto de pedir ajuda porque eu não quero incomodar. Mas agora já tirei, gente. Eu não vou falar nunca mais. Eu não porque, quero assim, pedir ajuda porque eu não quero incomodar. Por que que isso é arrogante? Porque a pessoa não está querendo se sujeitar a ser alguém que precisa incomodar, que precisa atrapalhar o fluxo do outro para pedir pela minha vida, para puxar a brasa para minha sardinha. Oi, tudo bem? Bem-vindo ao nosso Vem Que Dá Certo. Estamos aqui com o Cacá Siqueira. Olá, tudo bem, Adriana? Com a doutora Hebe de Moura. Como é que tá, Hebe, querida? Tudo bem, querido? Tudo na paz? Com a jornalista Adriana de Castro. Grande Adriana, grande Hebe. Estamos aqui para conversar no Vem Que Dá Certo, que vai ser muito bom o tema de hoje, não, Hebe? E aqui sempre falando sobre temas ligados à área de saúde mental para a pessoa desmistificar, entender melhor, se sentir melhor. E diferente de um palpite ou de um amigo ou de uma sugestão de uma conhecida, pode vir que aqui, se você vem, pode dar certo. E hoje Exatamente. Vai se assustar, hein? Até porque a gente tem uma especialista, a doutora Hebe, tem mais de 40 anos de profissão, ela é psiquiatra e também dá várias palestras, porque também ela acredita que a pessoa precisa mudar o comportamento para se sentir melhor. E hoje a gente vai falar sobre um tema que... Olha, eu acho que muita gente tem dificuldade sobre isso, que é pedir ajuda. A gente vai falar como pedir ajuda se sentindo bem e sem constrangimento. Hebe, por que é tão difícil a gente pedir ajuda? Eu acho que são muitos motivos, né, Adriana? Pedir ajuda é uma coisa que devia ser natural, porque todo ser humano, como é falível, como é limitado, precisa da ajuda do outro. Mas a maioria das pessoas tem dificuldade, não pede ajuda com facilidade, assim, se sentindo confortável. Eu até pensei aqui uma coisa, que às vezes a pessoa se sente também diminuída quando pede ajuda. Exatamente. Isso tem muito a ver com o primeiro ponto que a gente vai falar, que é experiências negativas, principalmente na infância. Pais, professores, parentes, pessoas próximas tóxicas. Se vira. Eu acho que é pior, sabe assim? Ai, você não consegue. Ai, deixa que eu faço. Quer dizer, a pessoa diminui o outro sem saber. Porque ela precisa de ajuda. Então, gente, precisar de ajuda faz parte da condição humana. Se você não nasceu filho do super-homem, né? O Jorel, sei lá. Se você não nasceu filho do super-homem, então você vai precisar de ajuda o tempo todo. E ele precisa da ajuda da Lois. Só quando tá com algum problema com a Lois. Como é o nome? Criptonita. Não, e ele precisa do amor dela, né? Que é tudo de muito bom. Né? A gente sempre está precisando de alguém, não tem essa. Exatamente. A vida toda. E essa vergonha, né? Agora, tem no nosso tema aqui uma coisa interessante. Por isso que eu falei que ia assustar. Porque a pessoa que pede ajuda, ela também pode expressar um grau de arrogância, de não pedir ajuda? Porque aí, assim, são várias coisas, né? Então, primeiro, por que é difícil pedir ajuda? Porque a pessoa, quando pede ajuda, ela, às vezes, está acostumada a receber essa facadinha de leve, escondidinha. Pô, mas você não consegue fazer, então eu vou te ajudar, vai. Mas é aquela coisa, né, Hebe, de não querer incomodar. Acho que eu não quero incomodar. Então, aí já é uma outra questão. Bom. Então, assim, vamos... Por partes. Por partes. É muita informação uma em cima da... Porque a Hebe é interessante porque você percebe que a psiquiatria, cada palavra que tem, cada momento, cada conceito, ele tem um desdobramento que é muito louco, né? Porque se a gente só cortar, a gente não vai ver. Então, assim, como é que faz? A pessoa tem essa dificuldade. Então, cuidado quando você vai ajudar o outro, para não ficar com a fantasia de que ele é menos, porque precisa de ajuda. Porque as pessoas que fazem isso, elas não percebem. Na maioria das vezes a pessoa faz isso com o filho que ama. Meu Deus. Com um aluno. Então, é importante que a pessoa perceba que é natural pedir ajuda. Precisar de ajuda faz parte da condição humana.
Todo mundo precisa de ajuda. Então, quando a pessoa entende isso, ela muda. Porque aí, quando ela vê o outro pedir ajuda, ela trata melhor. Então, cuidado para você não ser aquela pessoa tóxica. Sim. Que quando o outro pede ajuda, você dá a facadinha. Ah, tá bom, eu vou te ajudar, mas olha, sei lá, né? Tipo assim, eu acho maravilhoso. Eu sempre adorei ajudar as pessoas em todos os sentidos e nunca me senti inferior em falar não sei. Engraçado isso, né? É porque você teve uma formação muito mais simples, né? Você vem de um mundo mais simples. Sim. O intelectual, normalmente, a pessoa que faz uma faculdade, 2, que tem formação acadêmica, eles têm uma ideia de que assim, eu preciso ser o top. Sou todo então, poderoso. Então, o segundo motivo para ser difícil de pedir ajuda é querer impressionar. Eu queria voltar aí um pouquinho para a infância, Hebe, até porque a gente podia ajudar os pais. Mas eu acho que o melhor para ajudar, Adriana, é exatamente isso. É falar para a pessoa que pedir ajuda é natural. Agora, vale a pena voltar no seguinte ponto, você tem razão. E quando o pai está cansado? Porque o pai fala assim, não, deixa que eu faço, que você não sabe fazer. Já tira da frente. Ai, você não sabe fazer nunca isso daí, deixa que eu faço. Aí já o filho fica ali naquela situação, eu sou imprestável, não sirvo para nada. E você vê como isso abala a autoestima da criança, né? Então é importante tomar cuidado quando você recebe um pedido de ajuda para você não ser a pessoa tóxica. Porque a pessoa que recebe isso, ela tem dificuldade não só de pedir ajuda, mas de confiar no outro também. Que é complicado, né? A confiança é tudo, né? É complicado, né? A confiança é tudo, Você não pode confiar em qualquer um, mas não confiar em ninguém não é também nada saudável. Até porque na hora que você for pedir ajuda, de repente vem essa lambada, né? Assim, e aí você já pede ajuda defendido, né? Você fala, eu vou fazer o possível para não pedir. Agora, só vou pedir na última hora. Agora, o ajudar, eu acho que é igual o perdoar. Se eu faço alguma coisa para você, Adriana, desculpa, perdão, Hebe, perdão, eu acho que quando eu estou pedindo perdão, quem tá sendo ajudado sou eu, e quando você perdoar de todo o teu coração, você também sente uma leveza muito grande. Exatamente. Eu acho que a mesma coisa ajuda. Quando eu te peço uma ajuda e você ajuda de todo o teu coração, claro que eu te ajudo, vem aqui, vamos fazer, você vai me sentir, eu vou me sentir bem, confiando em você e agradecido por isso. Exatamente. Tudo na vida poderia bacana, ser mais realmente. fácil, não? Porque se a pessoa tivesse tempo, paciência, tivesse oportunidade, tivesse orientação, como não tem, a gente tenta aqui trazer um pouquinho dessa clareza, né? Que é muito louco isso. E aí você vê, o segundo ponto, desejo de ficar com... desejo de impressionar. Então eu quero mostrar para o outro que eu sou top, que eu sou o máximo, que eu sei pacas, que eu não preciso de ajuda porque eu sou o máximo. E isso muitas vezes, adivinha, está ligado a uma necessidade que vem de ter tido uma infância com alguém tóxico que ajuda, porque aí a pessoa quer mostrar que ela é forte, que ela não precisa de ajuda, que ela não está vulnerável como estava naquela situação infantil. Que eu não preciso então você vê que de alguma forma isso pode causar as duas coisas, o medo ou a vontade de não pedir ajuda, ou a necessidade de impressionar e de mostrar força. E esse fantasma fica com a gente por muito tempo sem a gente se tocar. Nada né? como terapia de anos e anos. Em que momento, Hebe, me diz uma coisa, você como médica psiquiatra, em que momento isso aflora dentro da gente? Em que situação que de repente aquela pessoa que falou, tá bom, eu vou te ajudar, já que você não sabe, vou te ajudar para você parar de me encher as paciências. Em que momento isso vem prejudicar a gente na nossa fase adulta? Todo momento. Porque assim, não tem assim uma coisa que fica parada e um dia emerge. Isso vai, se ela é desde pequenininha tratada assim em casa, isso vai se manifestar na escola, isso vai se manifestar nos amiguinhos, isso vai se, no convívio com os amiguinhos. Autoestima nem se fala, né? Autoestima nem se fala, né? Triste. Por isso que às vezes a criança e depois um adolescente pode buscar outras formas, né? Nem isso nem fale, porque isso é muito comum. Mas vamos pular esse negócio. Olha só, o Cacá falou que ajudar pode ser um sentimento tão nobre quanto perdoar. Achei isso lindo, Cacá. E eu acho que é mesmo, né? Agora, por que então tem tanta gente que tem dificuldade de ajudar?
Então, antes de falar da dificuldade de ajudar, vamos voltar, vamos organizar esse papo. Tá bom, vai. Sabe o que acontece? Se a gente não fizer Sim. uma coisa em ordem, depois a pessoa lá em casa não vai conseguir Tá bom, então vamos lá. construir O que nós e estamos querendo acompanhar. passar. Porque eu queria que ela acompanhasse de tal forma que quando ela entendesse, isso fosse fácil para ela praticar. Tá. Se a gente ficar indo e voltando, vai ficar difícil para a pessoa em casa. Que passo você quer agora? Então, são 3 coisas porque é difícil pedir ajuda. Por que Então, primeiro, por causa de experiências negativas, por causa de pessoas tóxicas. Segundo, porque a pessoa quer impressionar. Ela quer mostrar que ela é invulnerável e não que ela é vulnerável. E terceiro, porque ela quer ficar com o mérito. Ela não quer dividir o mérito. Então, assim, eu quero fazer esse programa. Aí eu vim pedir ajuda para o João. João, como é que a gente faz? A gente queria fazer um negócio, eu quero fazer um negócio profissional. Como é que a gente faz? O João falou, não, vem cá, eu te ajudo, eu te oriento, eu te dou uma mão. A gente faz um plano interessante para vocês poderem fazer. Então, o Pocket Studio, eu vim e eles me acolheram. Eu recebi ajuda. Então, o mérito de eu estar fazendo esse programa, um pouco é do João. Sim. Um pouco é do estúdio, um pouco é do Borel que está ali na mesa. Então, assim, entendi. eu não tenho... Olha, isso é o meu programa. Isso só aqui eu é... só gostosona. Não, não. Aí eu pessoa falei, não quer Adriana, dividir o mérito. vamos fazer comigo? Porque eu acho que eu falar sozinha não tem graça. Vamos falar, Cacá, você é uma pessoa que vai fazer um contraponto legal. Vem falar também? Bora. Então, veja, o mérito não é meu. O mérito foi dividido. E tem pessoas que têm a necessidade de cada milímetro de mérito que ela puder conseguir. Por quê? Porque ela não tem reconhecimento. Ah, isso daí, isso é uma falta de reconhecimento? É, porque ela precisa. Então, ela diz, ó, tá vendo que eu sou ótima? Ela Tá precisa vendo? impressionar. Porque ela não tem essa capacidade de receber, ela não tem tido a oportunidade, mais do que a capacidade, ela não tem tido a oportunidade de ser reconhecida. Então, como ela não é reconhecida ou não foi bastante reconhecida, ela sente a necessidade de ter o mérito. De tirar 10. Eu tenho que ter, tá. Eu que fiz. Eu que fiz. Isso aqui fui eu que fiz. É meu. Entendeu? Então, esse negócio de ter esse desejo, essa necessidade de mérito, impede a pessoa de pedir ajuda. Porque se eu pedir ajuda, você me ajudou, eu fico devendo. Puxa vida, que triste isso. Agora, e você falou sobre mérito, eu acho que quanto mais a gente divide o mérito, eu acho que mais poder a gente tem. Porque, por exemplo, você pediu ajuda para o João. E aí ele gentilmente te ajudou. E aí você me chamou para fazer o podcast. Chamou o Cacá também. Quer dizer, mais gente ainda se junta a você. Eu acho que isso te traz mais poder. Porque, na realidade, como a pessoa não sabe disso e ela sente a necessidade de reconhecimento, se ela der mérito para alguém, nem que seja 10%, ela vai perder 10% desse mérito. E como ela não tem reconhecimento, ela sente falta desse reconhecimento, o que acontece? Ela não pode perder nem um pouquinho de mérito. Ou seja, ela é uma vítima dela mesma. Sim. Ela é uma vítima do que, coitada, foi feito para ela ter esse negócio, né? Exatamente. Que estranho que é a cabeça da gente, não? Estranho, Cacá, porque olha só que louco, que quanto mais você divide esse mérito, mais poder você adquire. Sim. Exatamente. E como a pessoa não sabe, ela não faz isso. E Uma aí parte. ela tenta ficar... Uma parte. Um cara, uma vez, há 2022 anos atrás, falou uma coisa assim: quanto mais eu divido, mais eu somo. Isso. Mais eu tenho. Isso. Então, um cara, né, falou isso daí. Bem conhecido. Bem conhecido. Então, a verdade está aqui. Sim. Do que nós estamos falando. Quanto mais você distribui o teu conhecimento e mais ajuda e mais partilha, mais você tem. Com certeza. Aí pensei assim também, um grande empresário, quanto mais empregos ele dá, mais poderoso ele fica. Exatamente. Isso em tudo, não é? E você vê mas você vê que o empresário, ele pede ajuda, mas ele paga. Mas espera aí, eu posso pagar e o cara não me ajudar. Então, mesmo o empresário, ele diz assim, eu peço ajuda, mas eu pago. Você percebe que problema se o cara falar isso? Imagina. Porque se ele disser, eu peço ajuda, mas eu pago por ela. Então, eu tenho direito, não é assim. Eu quero que eu tenha colaboradores. Está na moda chamar as pessoas de colaborador, mas daí a ter a cultura de um colaborador na empresa não é a mesma coisa. Então você tem assim, eu quero que as pessoas venham colaborar comigo. E já que elas colaboram comigo no tempo que elas deveriam estar assistindo televisão e comendo pipoca,
eu pago a elas para retribuir o que elas fazem por mim. Você percebe que essa mentalidade cooperativa na empresa cria um compromisso do funcionário com ele. Olha, não é que ele está me pagando, ele está dando a mim o reconhecimento. Exatamente. Você entendeu? Agora a pessoa não tem reconhecimento dos pais, não tem reconhecimento dos professores, não tem reconhecimento dos amigos, não tem reconhecimento do patrão. O que ela faz? Fica mérito-louca. Então a gente vive numa meritocracia. Que é muito ruim, a ruim, pessoa né? vive no mérito-louco, porque ela quer tudo para ela. E aí, mundo. se o outro tiver mérito, ela não vai ganhar promoção. Então, se bobear, ela puxa o tapete do outro. Então, assim, é uma coisa Ou de seja, maluco. o puxar o tapete é a maior insegurança da pessoa que está puxando o tapete. Exatamente. Olha que louco que nós estamos falando. Eu puxar o teu tapete é uma baita de uma insegurança minha diante de alguma situação, seja ela qual for. Exatamente. Você Que vê? louco E aí isso. A gente pensa, nossa, que absurdo. Não. Já parou para pensar que essa pessoa que está fazendo isso está com um problemão? Quanta insegurança na vida da gente, né, Bi? Sem a gente se tocar, né? Você vê que tantos momentos, as pessoas que estão acompanhando a gente, você vê que são fragmentos de uma mente que foi sendo, né, pulverizado ao longo da tua criação, da tua adolescência, da tua infância e adolescência, e agora na tua fase adulta essas coisas vêm... Pipocam feito não sei o quê. Nossa, E é por isso que é cara. interessante também a pessoa fazer uma terapia e ler também, entender sobre o assunto. Você sabe que o Cacá me fez lembrar de uma frase, Adriana, que eu gosto muito, você já deve ter me ouvido falar dessa frase, que é assim, seja compassivo, seja legal, porque toda pessoa que você encontrar estará travando uma rude batalha. Essa É verdade. frase é Toda excelente. pessoa que você encontra no seu caminho está travando uma rude batalha. Essa frase é excelente, eu gosto também de completar com uma frase bíblica que fala: não julgueis para não ser julgado. Porque é isso, você não sabe, às vezes você encontra uma pessoa e às vezes a pessoa foi muito rude com você, você não sabe também o problema que aquela pessoa está atravessando e às vezes você julga a pessoa. Sim. Às vezes o melhor que você tem a fazer também é se afastar. Porque lembra que a gente, como tem autoestima, não pode receber aquele impacto negativo. A gente tem que dizer, olha, não sou eu que mereço esse tratamento, é ela que está num mau dia. A ajuda, no caso, que você pode dar para essa pessoa às vezes, se afastar. Inclusive, não é dar uma bronca, não é pensar, nossa, aquela pessoa ali está com algum problema, num mau dia. E se ela está num mau dia, é legal falar um pouquinho sobre essa questão que outro dia eu estava conversando sobre profissionalismo. Eu tô me sentindo muito mal, eu tô assim péssima, então não vou fazer direito o meu trabalho. Gente, é o contrário, né? Profissionalismo é você deixar o profissional passar na frente e o pessoal ficar atrás. A vida toda, né? Então, quando você põe o profissional na frente, o pessoal atrás, o nome disso é profissionalismo. Verdade. Quando você põe o pessoal na frente e o profissional para trás no trabalho, vai ser demitido. O nome disso é falta de profissionalismo. Vai ser demitido. O Cacá sabe disso também. Ator fala bastante sobre isso, que às vezes tem um espetáculo para fazer, tem todo um público ali esperando por ele. E muitas vezes ele não cancela um espetáculo, às vezes ele passou por problemas seríssimos e ele vai e faz o espetáculo, deixa aquele problema pessoal de lado e faz o espetáculo para o público. Vocês lembram dos Trapalhões? O Dedé, se não me engano, passou por que era o Didi, o Dedé conta que ele era artista de circo e ele recebeu a notícia na hora de entrar no palco, na hora de entrar no picadeiro, que o pai tinha falecido. Olha lá. E aí ele tinha que escolher. Ou ele entrava fazia, e ele era palhaço. Ou eu vou lá ver meu pai. Ou ele saía, deixava o resto do circo na mão, no meio do negócio, na hora que ele ia entrar, e ele teve o profissionalismo de entrar, fazer o papel dele e depois ir chorar a morte do pai e acompanhar o problema, porque, entre outras coisas, o pai não estava ali precisando dele para não morrer, estava falecido já. Então, assim, ele teve esse profissionalismo. Eu acho muito bonito uma pessoa que é capaz desse profissionalismo. E seja na profissão que for. Pode estar de mau humor, pode estar chateado, mas na hora de atender, o profissional vai na frente, o pessoal fica lá. Mas se não for assim, eu acho que a gente tem que usar o capacho na vida. O capacho.
Quem é o capacho? O capacho que a gente limpa os pés e entra. Então, quando eu entro dentro da empresa que eu trabalho, eu limpo os pés, entro e ali está entrando o profissional. Ponto. Simples assim. A gente pode conversar de bebida, de fim de semana, de cinema, do que for, mas na hora que a gente for trabalhar, é o trabalho, simples assim. E na hora que você sai do seu trabalho e vai para sua casa, você usa o capacho. Outra vez. Usa o capacho. Deixa o profissional lá para fora e entra a dona de casa, o pai, a mãe, o marido, enfim, essa coisa toda. Eu acho que dá super certo isso. Eu acho que é isso. E aí, o fato de você ser bem atendido ajuda tanto, é tão bom. Quando você entra num lugar, eu acho que o brasileiro é tão maltratado muitas Sem vezes, dúvida. porque é difícil você ser bem atendido por uma empresa. A gente tem campeões mundiais de reclamação nas empresas. Mas eu acho triste. que isso é uma coisa do ser humano. Eu acho que não é uma coisa assim só nossa. Eu acho que é uma coisa do ser humano, Hebe. É uma coisa louca isso. Eu entendo, mas eu passei algum tempo, pouquinho, não muita coisa, fora, e eu não tive essa experiência que eu tenho aqui. A minha experiência foi diferente. Mas então, eu ainda vi bem mais profissionalismo em outros lugares. Mas eu acho o seguinte, o brasileiro é muito judiado pelas empresas, pelos serviços que ele procura, pelas coisas que... É complicado. Mas eu acho também que quando você encontra uma empresa que te trata bem, aí você não larga nunca mais. Larga. E eu acho também que a gente tem que fazer a nossa parte. E você tem que tratar bem seu cliente, você faz a sua parte, né? E aí... Bom, próximo passo. Como é que a gente pede ajuda sem constrangimento? Então, vamos lá. A pessoa teve uma experiência negativa porque teve pais, parentes, professores tóxicos. O que ela tem que fazer? Ela tem que escolher a pessoa certa para pedir ajuda. E como ela escolhe? Ela tem que ver quem são as pessoas legais, quem são as pessoas que são legais com ela, quem são as pessoas que têm essa disponibilidade. Porque meu mestre sempre dizia, Hebe, não vai procurar limão na laranjeira e nem laranja no limoeiro, porque você não vai achar. Então, às vezes a gente conta que uma pessoa vai nos ajudar e essa pessoa não tem esse recurso. Tá. Ela não nasceu para isso. Tem mãe que não nasceu com um instinto materno. Hebe, eu vou te contar uma coisa que você me ajudou muito, que ela uma vez falou para mim, que, Adriana, na vida, as amigas você tem que colocar assim, todas as pessoas, você tem que colocar, é uma cômoda. Então, nessa cômoda, você coloca uma amiga em cada gaveta. Porque assim, também, gente, você não pode querer que uma pessoa, por exemplo, a gente tem amizade aqui com o Cacá, eu tenho amizade eu tenho amigas do Rio de Janeiro. Eu não posso querer que essa amiga do Rio de Janeiro vá ao cinema comigo aqui em São Paulo. Você não pode exigir tudo de uma amiga só. Então, você tem uma amiga que gosta de viajar com você tem uma amiga que gosta de cozinhar, e aí você vai colocando as pessoas em gavetas. Sim. E isso é bom, não só para você, mas como para a pessoa também, porque você não pesa na outra pessoa. E saber com quem você pode contar, que eu acho que isso é legal. E também, olha, essa pessoa, eu posso, às vezes nem ver, mas eu posso pedir tudo, que essa pessoa aqui vai sempre me ajudar. Mas tem aquela que é pau para toda obra. Em tudo. Né? Mas, em compensação, essa outra aqui, o dia que eu quiser viajar para Tailândia, ela vai comigo. É verdade. Não é assim? Mas se você precisar de alguma outra coisa, ela não pode, ela não pode. E não é por causa disso que ela não é uma pessoa super legal, inclusive? Sim, não é? Sim, ela pode te ajudar. A gente tem que tentar entender no que você pode esperar de alguma pessoa para que você não se decepcione com ela. E você pode testar. Você pode pedir Faz um testezinho. e ver como ela se comporta. Então, a gente queria um patrocinador. Eu falei, e aí? A clínica pode patrocinar o nosso trabalho? Ela falou, claro. Pronto. Eu falei, uau, que legal. Pronto. Foi solícita. Fiquei muito feliz, porque eu não tinha ideia se ela teria recursos, se a clínica estava interessada. Não, eu quero, me interessa, vou patrocinar vocês. Vamos falar então, da assim, clínica, então? É lógico! Olha o gancho. Vamos falar aqui da Clínica Íris, que fica pertinho do Shopping Boulevard, no Tatuapé. Exatamente, é uma clínica que tem psiquiatras, psicólogos, são 15 salas de atendimento. A clínica atende convênio, atende também particular. Deixa eu ver aqui o horário de atendimento, para isso eu preciso colocar os meus óculos. Enquanto isso, eu digo que eles atendem presencial e online também, tanto a psiquiatria
psiquiatria quanto a psicologia. Olha, o horário de atendimento é das 8 da manhã às 8 da noite, sábado, das 8 da manhã às 2 da tarde. E se você quiser marcar consulta, é só mandar um WhatsApp para 11 96169 2757. O atendimento é presencial e online. Lá eles tratam ansiedade, depressão, pânico, TDAH. E também eles têm atendimento para quem quer fazer cirurgia bariátrica. Precisa da avaliação do psiquiatra, né? Exatamente. Lá tem várias pessoas que podem atender você. É porque um dos efeitos colaterais da cirurgia bariátrica é psiquiátrico, é suicídio. Meu Deus. Imagina uma pessoa, Cacá, que fica nervosa, come, fica nervosa, come, fica nervosa, come, fica nervosa, come. Aí você opera, ela fica nervosa, não pode comer. Pronto, vai pirar. Meu Deus. Então, ela tem que fazer toda uma preparação pré-cirúrgica, às vezes um acompanhamento pós-cirúrgico, e alguém tem que olhar para ela e dizer se ela tem estrutura ou não para mudar essa coisa fixa. Que interessante. É muito louco. A lei brasileira determina essa avaliação. Foi a lei que determinou depois, naturalmente, de alguns casos. Depois de alguns casos, né, que acabam não dando certo. Né? Essas coisas que acontecem que no acontece mundo. E a gente não fica sabendo, fica sabendo no podcast como esse. Eu nunca tinha ouvido falar isso na minha vida. Pois é, você pode procurar então a Clínica Íris, que está há 21 anos no mercado. Bom demais, Hebe, bom demais. Então você vê, a gente pede. Aí ela podia ter me tratado bem, como de fato me tratou, foi muito carinhosa, teve interesse, como ela podia ter me tratado bem e dizer, Hebe, que pena que agora eu não tenho recurso, que pena que agora eu não tenho interesse. Ok, ela me trataria bem e aí eu sei que ela é uma pessoa que está dentro dos possíveis. Eu posso pedir ajuda sem ser ferida. Tá. Agora, eu peço, por exemplo, para o Joaquim. Joaquim, estou precisando aqui de um patrocínio para o nosso podcast. Você pode... Ah, essa porcaria aí... Esse negócio de porcaria de patrocínio... Ah, esse negócio de patrocínio não é nada. Isso aí é bobagem. Você vê que esse aí, eu não é uma boa pessoa. Então, eu já identifico. Ele tem um crachá ali, ó. Não peça ajuda para mim, que eu vou te tratar aqui mal. Está. Mas e no mundo, tem mais gente disposta a ajudar? Ou mais gente disposta a te jogar lá para o fundo? Ou te jogar lá para o fundo do poço? Mas aí também é uma questão de preparação, uma questão de também autoestima. Mas, Hebe, num conceito assim, vai? Dá uma pampa, pra gente. Veja, você acha que tem mais gente boa ou mais gente ruim? Tem uma história que vale a pena, que é assim, um discípulo estava fazendo uma peregrinação, coisa da China, dos budistas, né? Estava fazendo uma peregrinação e encontrou na entrada da cidade um mestre com um outro discípulo. E aí ele perguntou, que bom que eu encontrei vocês. Mestre, eu queria saber, eu estou indo para essa cidade, eu vou ficar um período nela. Eu queria saber se essa cidade tem gente legal, ou se é tudo porqueira, se tem um ambiente agradável, se pessoas, né? Ou se é uma coisa difícil. Aí ele falou, claro, eu posso responder sim para você, sem problema nenhum. Mas primeiro eu preciso que você me responda uma pergunta. Uau. Claro! A cidade de onde você veio, como é que eram as pessoas? Ah, eram pessoas horríveis, que eu não podia confiar, ninguém era legal comigo, as pessoas eram fofoqueiras, as pessoas eram mesquinhas. Ah, entendi. Disse o mestre. E aí, então, mestre, infelizmente, meu amigo, aqui você vai encontrar exatamente a mesma coisa. Meu Deus do céu. Aí o cara ficou triste, bom, mas pelo menos o senhor me preveniu, obrigada. E tá, daqui a pouco, umas horas depois, não é que aparece outro e encontra o mestre e fala a mesma coisa, olha, eu tô chegando na cidade, eu queria saber como é que são as pessoas aqui na cidade. Claro, posso responder para você. Mas eu só preciso que você responda uma pequena pergunta. Como é que era a sua cidade? Como é que era na sua cidade? As pessoas eram calorosas, amigas, gentis, generosas. Eu me dava bem com todo mundo. As pessoas cooperavam bastante. Aí ele disse, pois não é que aqui é a mesma coisa? Olha que legal. Disse o mestre. Aí quando ele foi embora, o discípulo, que estava quietinho lá fazendo o silêncio lá, né? Falou, olha, só desculpa aí, mas vou ter que falar. Como é que o senhor falou para uma coisa e para outra coisa? E ele falou, meu amigo, as pessoas que você tem à sua volta, o seu comportamento, a sua maneira de pensar, o que você espera delas, ajuda a moldar. Olha lá que interessante. Se você
convive com as pessoas de uma forma X, elas vão corresponder a isso. Se você trata mal as pessoas, elas vão te tratar mal também. Se você trata bem as pessoas que gostam de ser bem tratadas e que vão te tratar bem se aproximam. As pessoas que vão te tratar mal, você vai se afastar delas e elas vão se afastar de você. Então você vai fazer um círculo Perfeito. que é da forma que você é. Aquela história, você atrai, né, o que você pensa. Por exemplo, eu sou uma pessoa que tem algumas características que as pessoas se divertem muito com isso. Então, as pessoas falam, Hebe, eu não vejo folgado perto de você. Eu não vejo as pessoas serem folgadas perto de você. Eu falo, é fácil. É que eu tenho a facilidade de dizer não para folgado. Então, quando o folgado vem folgar em mim, ele pergunta, e eu digo não. Aí ele fica meio chocado, mas primeira tentativa, né? Na segunda tentativa, com a mesma facilidade, com a mesma tranquilidade, eu digo não. Quando chegar na terceira, como ele é folgado, ele vai perguntar para outra pessoa, né? Que ele não é bobo nem nada. Sim. Agora, quem diz sim para folgado, vai ter um monte de folgado em volta. Na vida, é verdade. Então você vê que você vai, sem querer, moldando as pessoas. Então, quando você me fala, tem mais gente legal ou mais gente difícil? Depende de um monte de coisas, de um monte de circunstâncias e depende um pouco também do que você espera das pessoas. Por isso que é tão importante a gente aprender a pedir ajuda. E aí você disse que pessoas, então, que são generosas, para você pedir ajuda para a pessoa certa. Pede para a pessoa certa. Mesmo que a pessoa diga não, mas que ela não te trate mal. Para dizer não. Porque tem gente que diz sim, como a gente já viu a pessoa tóxica, tratando mal. Então, você tem que ver que se a pessoa é tóxica. Se é tóxica, você que não gosta de toxicidade, vai se afastar e vai se desintoxicar. Muito bem. Agora, outro ponto, outra maneira da gente pedir ajuda sem constrangimento. Então, isso é uma coisa muito legal. Sabe aquela história que dar é melhor que receber? Sim. Vocês concordam com isso, não é? Perfeitamente. Dar, até porque dá quem pode, pede quem precisa. Perfeito. Então, dar te coloca numa posição maravilhosa. Sem dúvida. Só que se eu tô aqui e o Cacá tá aqui, eu peço, Cacá, você pode me dar alguma coisa? Eu estou me colocando na posição de receber. Eu não quero, eu quero dar, porque dar é melhor. Então, se todo mundo se colocar na posição do dar, quem é que vai receber? Ninguém. Então, quando você pede, você está permitindo que o outro esteja na posição mais nobre. Perfeito. É como você ceder o melhor lugar para o outro. Perfeito. Então, quando você entende que quando você pede ajuda, você está permitindo que o outro dê alguma coisa, que o outro seja generoso, que ele exercite a generosidade dele, você começa a achar que não é tão ruim você pedir. E não porque você está prestigiando o outro, que foi o que você falou. Sim. Perdoar e ajudar são coisas maravilhosas. Porque quando você ajuda, você se sente bem, você se sente empoderado. Perfeito. Então, quando você pede ajuda, o que você está fazendo é enobrecer a pessoa para quem você pediu. Então, a pessoa fala, eu não vou pedir para o meu filho me ajudar. Por que não? Ele vai se sentir importante, ele vai se sentir útil e ele vai sentir que você precisa dele. Isso é prestígio. E o ser humano sempre vai precisar do outro, né? Não tem jeito, a gente falava isso há pouco. A gente sempre vai precisar do outro, em todos os sentidos, desde o momento que a gente nasce, penso eu. E é por isso que a gente é diferente, inclusive, cada um com uma habilidade, justamente para um precisar do outro. Exatamente. Porque senão não faria sentido. Mas tem o engenheiro que constrói a casa, tem o outro que faz a comunicação, tem o médico. Mas é tão difícil, né, Adriana, da gente entender isso, né? É tão difícil a gente tentar viver uma vida mais tranquila, né? Uma vida sem tanto problema que a gente coloca. É muita minhoca. Tanta coisa que a gente vai encontrando ao longo da nossa vida. Eu sou daquele ditado, tem um ditado, como é que é? Quem anda com manco, aprende a mancar, né? Eu sou do ditado que quem anda com manco, faz o manco parar de mancar. Não é? Faz o manco. Não, a não ser que você queira, né? Sei lá, eu acho que você consegue fazer o manco parar de mancar. Aí não sei, aí também depende. Não sei, eu acho que a Hebe podia responder sobre isso. Eu acho que quando você tem autoestima e tem segurança, você passa isso para o outro, né? Então, assim, eu posso andar com um fumante... E de repente, estou dando um exemplo bobo. Eu posso andar com um fumante e de repente o fumante parar de fumar. Exatamente. Aí depende. Eu que fumei 35 anos da minha vida. Depende do quanto você passa para ele segurança. Sim, segurança nisso. Não é? Eu acho que é muito comum as pessoas às vezes entrarem num beco sem saída, porque ela, além dela de repente achar que está vitimizada com aquilo lá, olha, eu não consigo deixar de usar droga porque eu moro num lugar onde o mundo aqui só usa droga.
Mas eu posso morar num lugar onde o mundo só usa droga e não ser um drogado. Eu posso andar com bêbado, com alcoólatra, perdão, e não ser um alcoólatra e não beber. Por que não? Não, mas você não lembra que quando nós éramos mais jovens, você falava com algumas pessoas e elas diziam assim, não, eu uso droga, mas todo mundo usa droga. Sim, e daí? Aí a Escola Paulista fez um estudo, muitos anos atrás, isso quando a gente era novinho, e provou que no máximo, do máximo, 10% da população usa droga. Então, a pessoa que diz todo mundo usa droga, Tá errado. talvez no ambiente dela, todo mundo use. Mas quando você vai sair daquele ambiente, você vai ver que 90% das pessoas Sim. não usam. Então, quer dizer, é uma bobagem isso. Então, você pode fazer a diferença dentro de um ambiente tóxico, Isso! não é? Pode. E você pode fazer a diferença em todos os sentidos. No sentido de pedir, de ajudar e de transformar, eu penso assim, né? Sei lá. Mas aí também é um pouco complexo também, eu acho que depende da profissão de cada um, eu acho que isso daí é um outro assunto, eu acho, para um outro De todo episódio. jeito, vamos pegar o Mas terceiro aqui, ponto. vamos Mas aqui é- para o terceiro ponto, Então, para primeiro como é ponto, que pede saber ajuda sem constrangimento. Primeiro ponto, encontrar a pessoa certa para pedir ajuda. Isso. Segundo ponto, perceber que quando você pede ajuda, você está prestigiando, você está dando a oportunidade para aquela pessoa que você está pedindo ajuda, de ser generosa. E terceiro ponto, entender que mérito é uma coisa que, como você estava dizendo naquela hora, pode e deve ser compartilhado, porque não existe sucesso individual. O sucesso nunca é individual, não existe. Ah, mas o cara é atleta olímpico, venceu sozinho. Não, ele teve alguém que deu a dica, Tem ele um teve um staff por trás treinador, do ele cara, tem um sim. staff, sempre tem alguém. Então o mérito, ele não foi feito para você ter todo. Ele sempre que você tem sucesso é porque em algum momento você compartilhou o mérito. E olha, eu vou te contar, na minha opinião, eu já trabalhei com esporte e imagens que me marcam muito no esporte são quando a gente vê vencedores indo cumprimentar o técnico naquela alegria, porque assim, não foi, aquela vitória não é só dele. A gente sempre viu o Guga junto com o Larry Passos ali, os dois juntos, porque é uma vitória dos dois. Isso é tão maravilhoso quando a gente vê uma equipe de futebol, equipe de vôlei junto. Isso a gente vê bastante no esporte. É lindo isso, a gente vê todo mundo ali comemorando. É emocionante, até me arrepio aqui. E isso serve para a nossa família e para o nosso ambiente de trabalho, para a nossa vida. Imagina, olha que emoção você vê o seu filho se formando. Não é? Eu vou chorar aqui. Sua Eu filha. posso dizer que é Até o Borel maravilhoso. tá ali. Borel, você tem filho? Não é sua Mas filha. ele já tá até sonhando. Mas não é a sua filha, o seu filho, a sua mãe, o seu pai completando bodas de casamento, sabe? São situações tão fáceis, tão simples e tão maravilhosas. Eu não sei por que o ser humano insiste em fugir da simplicidade da vida. Porque eu acho que a gente complicou tanto, e está complicando tanto, e está educando tão errado as pessoas para lidar com a realidade, que cada vez mais as pessoas estão menos entendendo como é que a vida funciona. É louco isso, né? A pessoa sabe como funciona o algoritmo do Instagram, mas não sabe como funciona o relacionamento dela com o marido. E Adriano, o cara se mata para ganhar dinheiro uma vida inteira, ele fica longe da família, ele se mata para ganhar dinheiro a vida inteira, para depois ele ir para um hotel no meio do mato, onde não tem energia elétrica, para ele falar para todo mundo que foi no hotel mais caro do mundo, no meio do mato, sem energia, sem conforto nenhum. Eu não consigo entender isso. Então, olha, Como é que uma pessoa faz isso? Eu já vi também uma piada, uma coisa assim, que mostra, às vezes, que o sonho de uma pessoa, às vezes a pessoa trabalha a vida inteira, porque viu uma foto de uma praia, por exemplo, uma pessoa em frente a uma praia tomando um drink. Tá. A pessoa na espreguiçadeira tomando um drink em frente a uma praia do Caribe, por exemplo. Aí a pessoa vai, trabalha a vida inteira, se aposenta e vai para tirar aquela foto. Aí ela chega lá e fala, hã? E Só agora? isso?
É só isso. Porque assim, você trabalhou por causa de uma foto. Sim. Não tem o menor Ou aquela casinha cabimento isso. Aquela casinha com o rio, né? Aquela casinha com o rio, com aquele fogão de lenha, tal, aquela coisa toda. Você né? conhece a história, que é famosa? Terapia, isso é muito comum a gente falar, do cara que sonha em um dia ter uma vida maravilhosa, e aí ele trabalha feito um louco, e aí ele aluga um barco de pesca. Tá. Aí ele vai com o cara que tem o barco de pesca, né? Sim. Um pescador. Marinheiro, sei lá. Da região, um cara simples, e ele diz assim, olha, se você fizer uma cooperativa com os outros pescadores e vocês comprarem, investirem em fazer uma geladeira monstro e fazer não sei o quê, você vai poder ganhar dinheiro, você vai poder aumentar a sua produção, você vai poder fazer, e quando você se aposentar, você vai poder fazer o que eu faço, estar aqui Aí os caras pescando. Não, mas eu já faço isso hoje. Oi, acorda. Maravilhoso, né? É. Maravilhoso. E a gente correr atrás do nosso próprio rabo, né? Isso. É louco isso. Como a gente imagina a vida. É engraçado isso. Uma vez um cara me falou uma coisa que tem 2 pés de manga. Parece que a manga do vizinho é mais doce do que a tua, né? Pois é. Não consigo entender isso. O ser humano complica demais as coisas, né? Ué, Viva e deixa viver, pô. Agora, você falou sobre mérito, achei isso fantástico, né? Pra você perceber isso, que quanto mais você divide, mais poderoso você fica. Até também para aquelas pessoas que não querem dar o crédito também. Nossa Isso é um Senhora. problemão. Adorei que você lembrou disso. Porque assim, quando você dá o crédito, é interessante, né? Você já reparou reunião de gerência de vendas? Um gerente diz assim, eu juntei a equipe, eu me esforcei, eu me empenhei e agora a nossa equipe venceu. Tá. Aí o outro diz assim, a minha equipe trabalhou, a minha equipe batalhou e nós vencemos. Conseguimos. Adivinha o que vai acontecer? O outro cara, a equipe vai dizer, quer dizer que nós falamos pra caramba Pra e você é ele ficar. que O leva o mérito. Amanhã, quem é que vai trabalhar na equipe dele? Ninguém. Então, quando você dá o crédito, você divide o mérito, porque você está dando o crédito para aquele que tem mérito também. E isso faz com que você seja reconhecido e se eleve. Quando você segura todo o mérito para você e não dá o crédito para quem é devido, a pessoa que não recebeu fica ressentida, com toda a razão, Sim. e vai dar o troco, né? Da E aí não vai natureza humana. ajudar. Da natureza humana. E aí não vai ajudar. E aí, às vezes, essa pessoa que não dá o crédito fala que ninguém ajuda. Exatamente. É isso que faz o mestre na porta da cidade, né? Se a pessoa chega lá e não dá crédito para ninguém, Sim. todo mundo, ninguém me ajuda, né? Ninguém me ajuda, não vou ajudar ninguém e simples E desse aí jeito. a cidade fica uma porcaria mesmo. E aí você vai construindo uma vida que você mesmo vai se enganando com ela. E quando você chega diante de uma situação na tua vida que é ou não é, ou vai ou não, é aí que você tem uma tremenda interrogação, né? Exatamente. Porque na medida em que você vai entendendo o fluxo da vida, na medida em que você vai começando a entender como se relacionar melhor, a sua vida vai entrando naquele fluxo natural Maravilhoso. e as coisas vão fluindo. Ao passo que se você vai fazendo tudo errado, cada coisa que você faz é uma batida aqui, uma batida ali. Chega uma hora que você está tão cansado que vai procurar o psiquiatra com depressão. Sim, e o que é ruim, né? O que é ruim não. Ele vai consertar e vai perceber que ele passou uma vida inteira, né? Numa coisa que poderia ter sido tão fácil ele ter detectado o problema e ter resolvido de uma outra forma. E aí vem aquela pergunta, aquela pessoa que fala assim, mas eu não quero incomodar. Aí é legal, né? Porque olha que interessante, você sabia que a pessoa que não quer incomodar, na realidade, o que ela está sendo é arrogante? Isso daí eu falei no início do programa, eu falei, mas isso como é que foi? Vai me dar um nó na minha cabeça, isso daí que você vai falar agora. Olha que coisa, se a pessoa não quer que ninguém a ajude,
é porque ela acha que não precisa de ninguém. Até porque, Cacá, a gente sempre vai incomodar. É impossível não incomodar. Eu até hoje uma vez ouvi uma pessoa falar assim, quem fala isso já está incomodando. Não, e não tem ninguém que incomode mais do que quem não quer incomodar. Porque olha que coisa, uma vez, muitos anos atrás, uma pessoa... era perto do Natal e eu perguntei, o que você quer de Natal? Ah, eu não quero incomodar. Falei, fria, me ferrei. Aí ela falou, então, já que você quer me dar um presente, eu quero uma sandalinha XYZ. Cara, eu passei Uma sandalinha. mais tempo procurando Da a tal da sandalinha sandalinha. do que comprando todos os presentes de todo mundo que eu tinha que comprar. Então, Porque ela gente, não queria incomodar. Não quer incomodar. Então, assim, o que é não querer incomodar? Eu não quero depender de ninguém. Por quê? Porque, meu Deus, se eu vou ligar para sua casa, você vai estar esperando eu ligar? Não. Não. Você vai estar fazendo alguma coisa. Se eu tocar a campainha na sua casa, você vai estar esperando sentada? Não, você vai estar fazendo alguma coisa. Eu sempre vou incomodar. O que é incomodar? É tirar da acomodação. É desacomodar. Sabe que eu tô pensando que eu já falei essa frase? Já falei. Já Eu não falei. quero incomodar. Agora, Eu Hebe, falei, uma desculpa. mas eu falei numa... eu acho que eu não fui arrogante assim. Isso, mas todo tipo, mundo eu que já fala falei. não acha, Adriana. Mas é isso porque, que assim, é o problema. Mas se desculpa te incomodar, eu tô sendo arrogante? Então, desculpa te incomodar, não. Tá. Eu não gosto de pedir ajuda porque eu não quero incomodar. Incomodar Mas, ninguém. ó, mas agora eu já tirei, gente. Eu não vou falar nunca mais. Eu não porque, quero assim, pedir ajuda porque eu não quero incomodar. O porquê que isso é arrogante? Porque a pessoa não está querendo se sujeitar a ser alguém que Precisa de precisa ajuda. incomodar, que precisa Precisa. atrapalhar o fluxo do outro para pedir Pra pela pedir. minha, para puxar a brasa para minha sardinha. tá. E aí eu tenho que ter pessoas para quem eu posso pedir. Você pode, por favor, puxar a brasa para minha sardinha só nesse momento? Você pode só me nessa ajudar hora? agora, Sabe? pelo Ah, amor quer de saber? Eu nunca mais vou falar essa frase na minha vida. Agora eu vou aceitar muito. Desculpa incomodar, Me hein? ajudem, por Desculpa favor. incomodar. Não, mas desculpa incomodar, incomodar, ok. ok. Porque eu sei que eu tô incomodando, porque é aquela coisa, Sim. né? Não tem como você estar andando na rua, entrar alguém e não atrapalhar. Você sempre Mas vai o atrapalhar. desculpa incomodar, incomodando, show. Ok, o problema é, já que eu não quero incomodar, então eu não vou pedir nada pra ninguém. Quem é que não pede nada pra ninguém? Deus. Sim. Deus não precisa pedir nada pra ninguém. Deus Porque, não- gente, Porque Deus, gente né? precisa pedir tudo pra todo E mundo. é Deixa eu verdade. falar só para saber se eu fui tão arrogante assim. Pode ser? Olha, vai aí, analisa, por favor, vai. Pode ser? Claro. É, que eu acho que era uma pessoa, uma tia, alguma coisa assim, que fala, vem aqui na minha casa, mas é que eu não quero incomodar. Certeza. Olha Mas é que só. eu não quero incomodar. Olha Agora só, ficou horrível. vamos analisar- Não vou falar nunca mais. Vamos analisar Não as vou possibilidades. falar mais. Das Não duas, uma. quero Ou incomodar. ela queria que você fosse ou ela não queria. Você concorda? meu Deus. Então, você convida alguém para sua casa, você quer que a pessoa vá lá. Mas a gente nunca sabe as outras Se pessoas quer como mesmo, são. né? Quem é Então normal, só agradece, vai. simples, a pessoa diz, olha, venha na minha casa. Se o Cacá falar para mim, venha na minha casa, eu vou na casa Sim, dele. claro, Não precisa claro. falar Né? essa Agora, frase. tem gente que diz assim, venha na minha casa. Quando? No dia 31 de fevereiro. Certo? Então, se você tem que saber se a pessoa queria. Se ela queria, por que você incomodaria? Ah, porque ela ia ter que fazer um lanchinho pra mim. Você De já repente viu era um a prazer alegria pra dela? ela. É, o Nossa. prazer que ela é. Então, assim, Pois esse é. tipo de coisa, mesmo que a pessoa não perceba, é uma forma de arrogância. É uma pena, porque Sim. ela tá privando o outro. Lembra que eu falei que quando você pede ajuda, você tá dando a oportunidade do outro cuidar de você, se empoderar, ser Sim, generoso, sim. ser nobre. Então, quando você não permite isso, você tá sendo mesquinha. Gente, olha, se Perfeito. você fala essa frase é igual a mim, então não fale mais. Deixa o Não, pessoal agora te o louco- ajudar a fazer um a- lanche a pra Hebe você. falou uma coisa- Te dar um presente, não A é? Hebe falou uma coisa muito louca. Uma vez, já faz bastante tempo Você também isso. já falou, Cacá? Não, uma vez faz muito tempo isso, uma coisa bizarra que aconteceu vai, na minha conta. vida. Eu morava sozinho, enfim, tinha me divorciado. E aí encontrei uma moça, né, que eu tinha conhecido ela fazia alguns minutos. Olha que coisa louca. Uma amiga, ela que é minha amiga, tá, tudo bem, tá, olha, eu tô indo para tal lugar. Você quer ir? Ela falou, quero. Não era.
eu tô indo para tal lugar, você quer ir? Mas eu falei de uma forma para ser elegante ali, para eu tentar sair fora Era da pra ela situação. falar não. Eu quero ir. Eu fiquei tão desconcertado, e é difícil, hein, eu ficar assim na... Eu sou um cara muito prático. Eu peguei e falei assim, é mesmo? Então tá bom. E a pessoa foi. Quer dizer, foi uma coisa tão desconfortável para mim, aquelas horas que eu acabei ficando com a moça onde eu não queria, com quem eu não queria, mas foi um gesto de delicadeza. Você quer ir? Quero. E aí? Como é que eu faço, Hebe? Então, veja, e essa gentileza falsa? E essa gente, né? Porque foi uma gentileza falsa. falsa. Isso aí é uma dificuldade de não ser gentil. Não, foi uma situação assim, ó. Isso. Foi uma situação aqui, nós estamos conversando aqui, ó. Entendi. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos acabar o podcast aqui e vamos para algum lugar? Mas isso acontece muito, hein, Hebe? Mas eu quero ser bacana com vocês. Vamos para algum lugar, vocês falam assim, vamos. Pô, mas cara, eu tenho minha mulher, isso daí meu filho, meu talvez cachorro. seja assim. Olha que coisa maluca. Hebe, então, será que isso aí é querer ajudar demais? Então, não. Primeira coisa é assim. Eu não sei como, existe mas é uma bizarro. coisa chamada sociedade. Sim. E existe uma coisa chamada educação. Educação vem de edulcorare, adoçar. Tá. É para você dar um brilhinho, dar um vernizinho ali, para a pessoa ver um brilhinho ali, que na realidade nem sempre ele existe. Então, numa situação como essa, hoje é que eu não sei qual era a situação, né? Aquela coisa, ó, se tivesse celular, esse filme não existia, não é assim? Sim, mas hoje você diz assim, nossa, tocou meu celular, eu vou precisar ir para outro lugar, desculpa, numa próxima eu te ofereço carona. Porque você precisa desconvidar de uma forma gentil, de uma forma simples, ou até aceitar que ela foi legal, de aceitar o seu convite, porque você foi generoso, tudo bem que era uma generosidade de educação, meio falciane, mas tudo bem, mas ela aceitou. E você fala, puxa, mas essa pessoa foi tão... direta. Confiou tanto em mim direta. Que de repente talvez ela bizarro. Esteja querendo, né, me mostrar alguma coisa ou dar uma indicação de alguma coisa. Mas é difícil quando você é gentil de uma forma que não é correta, assim, que não é verdadeira. Eu evito muito fazer isso. Eu nunca ofereço o que eu não quero dar, porque eu sei que é um perigo. Quer um teco? Quero. Pum. E aí? E aí? Quer um pedaço? Quero. Mas é boa. Antes de você perguntar, você pense realmente se você quer dar aquilo. E quando você dá alguma coisa, é difícil você não ter aquela saída honrosa. Sim, né? porque aí já não tinha mais como sair. Aí você podia ter dito, nossa, eu lembrei que eu tenho que passar em tal lugar primeiro e aí eu vou ter que demorar lá. Então, você me desculpa, hoje eu não posso te dar carona. A minha saída honrosa foi seguir em frente, Hebe. Não teve saída. Porque aí é que tá. Porque na hora você não teve a ideia. Não teve nada. Porque também você ficou tão desconcertado. Foi uma coisa tão no fígado, foi tão direto, cara, que eu falei, e foi, né? E acabou rolando. Mas nunca mais faço isso. Né? Foi bom, você aprendeu. E você vê que foi uma coisa que já aconteceu. Sei lá, há 20 anos atrás. E você ainda lembra, né? E eu lembro assim, e o sentimento o sentimento de fracasso ali diante daquela situação. Você quer ir? Quero. E sabe uma coisa interessante? Vamos pra praia? Quer ir? Tô indo pra praia. Vamos! Deixa eu te fazer uma pergunta. Diga. Depois desse episódio, você alguma vez fez alguma pergunta de alguma coisa que você não ia oferecer? Não. Então foi bom. Um grande aprendizado. Foi um aprendizado. Tanto é que eu estou falando num programa que é de saúde mental, exatamente isso. Você aprendeu. Aprendi. Ótimo. Acabou sendo bom, mas foi constrangedor as 24 horas seguintes. Você teve que passar por isso e olha, se você for analisar as consequências, não foram tão ruins. Não foram tão ruins, então, é verdade. Aprendeu porque e foi pelo rápido. menos a gente está passando, para quem está assistindo, a gente não queira ser, de repente, simpático diante de uma situação, oferecendo o que você não pode ou que você até não quer. Você só estava fazendo aquilo por educação. Exatamente. Aliás, é um ótimo gancho para a gente puxar o próximo assunto que eu queria falar, que é por que algumas pessoas têm dificuldade de ajudar. Não foi o seu caso, você estava sendo gentil, mas tem gente que tem dificuldade de ajudar. Como, hein? Olha, eu não vou dar mole porque a pessoa vai pedir ajuda, então eu vou me afastar, eu vou dar uma pinta que eu não quero saber muito, eu não quero chegar muito perto. Então, assim, tem pessoas que evitam
pedidos de ajuda ou que não gostam de receber pedido de ajuda. Ou então alguém está gritando ali pedindo socorro e ele está. E a pessoa fala, não é comigo. Às não vezes é comigo. também, Hebe, a pessoa não sabe dizer não para folgado, porque às vezes também você pode ajudar, mas até um certo ponto. Isso. E também tem isso. Esse é um dos motivos pelos quais tem gente que não gosta de ajudar. Então, o primeiro motivo que sempre me vem à cabeça quando alguém me pergunta por que alguém tem dificuldade de ajudar, é que o ser humano é um ser inercial. Então, ele tem uma coisa chamada... Ingratidão. Preguiça. Preguiça. Preguiça é assim, mas vai dar trabalho. Mas vai dar trabalho. E vai que o outro fica grudado em mim, precisando de mim toda hora, vai que toda hora ele pede, vai que ele é um folgado. A pessoa tem medo de criar dependência no outro dessa ajuda, tem medo que o outro seja folgado. Medo, e daí vai dar ela trabalho. não quer ter o trabalho. Quando você pede esmola, ou te mata de vergonha ou vicia o cidadão. Tem essa frase que eu gosto muito, né? É? Quando você pede esmola, ou eu morro de vergonha de estar te pedindo esmola, ou vou ficar viciado em estar te pedindo todo dia. Exatamente. Então, tem gente que não gosta de ajudar e tem gente que não gosta de ajudar em determinadas situações, porque realmente não é legal. Ajudar folgado é furada. Opa, muito. Às vezes tem caso também, por exemplo, envolvendo dinheiro. Às vezes você empresta dinheiro para um amigo, o amigo não consegue Perde o amigo, devolver, e perde o amigo. Por isso que às vezes até se você tem dinheiro sobrando, ao invés de emprestar, é melhor dar. Eu aprendi que poucos valores, quando te pedem emprestado, é melhor você dar Se você do que puder. você esperar. Sim. Porque em algumas situações, em valores pequenos, eu já falei, é dado, tá? Não, é dado. Por que é dado? Porque se você falar que vai me pagar tal dia, é uma coisa impressionante a cabeça do ser humano. Tal dia, do nada, vai pintar aquele clique. Hoje é o dia que o cara falou que ia me pagar lá atrás. É chato. E parece que a pessoa, às vezes, não tem a grana para te pagar, ou até mesmo você fica desviando da pessoa. E aquela história também, se é um amigo teu, se você pode ajudar, que bom, né? Não, A pessoa ótimo. pediu Eu prefiro dar, aquilo ali, dependendo um dos valor valores, que você pode ajudar. Eu prefiro dar já para não ter erro. E aí, então, assim, por que a pessoa tem dificuldade de ajudar? Primeiro, porque ela tem medo de criar uma dependência ou ela não quer ter o trabalho. Segundo, porque ela tem medo de não agradar. Então, se a pessoa me pedir, você pode me ajudar a tal coisa? Eu falo, mas vai ver que eu vou fazer e ela não vai gostar. Vai ver que eu vou ajudar e ela vai achar que foi pouco, que não foi bom bastante, que não... que Tudo eu minhoca, não estava à altura. Mas isso são dois, então você está me mostrando... Coisas diferentes, são dois coisas totalmente itens diferentes. Tá. Então, por que as pessoas têm medo ou têm dificuldade de ajudar? Porque a gente está falando como ajudar e como ser ajudado, né? Então, por que a pessoa não quer ajudar? Porque ela acha que o outro quer muito e ela não está à altura. Meu Deus. Tem isso também. Mas aí é o seguinte também, se a pessoa pediu a sua ajuda, é porque ela acha que você está à altura. Não necessariamente, mas você pode dizer para ela, olha, o que eu posso é isso. Às vezes você pode me pedir uma ajuda para uma coisa que eu não entendo absolutamente patavina, e eu, para não querer dizer não para você, vou induzir você a criar uma expectativa. A criar uma expectativa que vai falar, porra, eu fui pedir ajuda para um cara que não tem o menor sentido naquilo. Então... não é? E aí você sutilmente vai falar, Cacá, obrigado. Valeu, obrigado e tchau. Porque na realidade, então assim, o que você precisa é saber qual é a expectativa da pessoa e saber se você pode ou não. Agora, ficar com medo de não corresponder à expectativa, até antes de qualquer coisa, é um problema de autoestima, né? Sim. Quer dizer, a pessoa já tem isso dentro dela. Né? Exatamente. E o terceiro motivo pelo qual as pessoas têm tanta dificuldade de ajudar é que elas têm medo de se prejudicar, ela não quer ela se envolver e aí ela não quer... acontecer algum problema para ela. Isso. E também quando você pede ajuda, de alguma forma você pode criar um vínculo, né? Sim, com a pessoa. E aí a pessoa não quer, ela Esse quer vínculo. ficar naquela posição egoísta de não querer ninguém por perto. O perigo é quando essa pessoa vai precisar de ajuda, né? Sim, é verdade. Quer ser meu fiador? Esse é difícil. Essa é uma pergunta difícil. Essa é uma pergunta muito difícil. Mas Quer ser aí meu fiador? também entra a pessoa querer se ajudar. Quer ser... Porque aí a pessoa pensa, mas espera aí, se eu entrar nessa, eu posso me prejudicar. Isso. E aí, como ajudar sem se prejudicar? Ah, boa. Aí é uma boa pergunta.
Então, quando você quer ajudar, mas você não pode, para começar, é certo eu ajudar o outro me prejudicando? Não. Não. A não ser que seja uma coisa suprema. Eu vou dar a minha vida para salvar a vida de alguém. Ok, isso é uma outra história. Tá. Mas nós estamos falando de dia a dia. Nós estamos Sim. falando de mundo real, Tá. dia a dia aqui, comezinho. Então, como é que eu faço para ajudar o outro sem me prejudicar? Primeiro, eu tenho que eu tenho que entender que ajudar o outro é uma coisa que me fortalece. Sim. Então, se eu tenho preguiça porque eu não quero ter o esforço, eu tenho que saber que esse esforço é como ir na academia. É um esforço que me fortalece. Fortalece. Então, tá. quando eu sei isso, quando eu penso dessa maneira, eu vejo qual é o tamanho do esforço e vejo se me convém. Tá. Porque eu não posso, por exemplo, combinar com alguém que amanhã eu vou na academia com o meu personal e a gente vai fazer 3 horas de musculação, porque eu morro no meio da segunda hora, Perfeito, tá certo? perfeito. Vai dar 1h30 ali, eu vou morrer. Perfeito. Então eu tenho que saber que, olha, para começar a musculação, você tem que fazer 15 minutos, 20 minutos no primeiro dia, depois uma semana, você vai aumentando. Ok, então eu tenho que saber qual é o meu limite e eu tenho que entender que quando eu chego nesse meu limite e não ultrapasso, eu estou me fortalecendo. Aí, Hebe, sabe o que me ocorreu? Porque ajudar o outro, como você falou até no início do programa, é muito bom. Aí você falou sobre mérito, que divide, é maravilhoso você poder ajudar sempre. Agora, sobre o esforço e sobre o limite para não se prejudicar. Por exemplo, você tem um trabalho, sua vida, e uma amiga muito próxima pede para você assim: você pode me levar no aeroporto amanhã, 9 da manhã? Posso, claro. Só que aí você tem um compromisso super importante levar teu filho com na escola às cliente, 7h30. tem milhares Pior de que isso, coisas. você pode perder o emprego. Sim. Aí você muda a sua agenda toda, faz uma confusão danada, porque você precisa levar aquela amiga no aeroporto de qualquer maneira, porque senão sua vida vai acabar, vai ser um problemão. Aí você vai, não, muda tudo, quase perde o emprego, e aí você, quando tá chegando, olha, eu tô chegando aí para te pegar. Não, resolvi pegar um táxi. Lelê. Meu Deus. Aí você tem que saber Meu quem Deus. é a pessoa que você vai escolher para ajudar. Não, e aí também a pessoa, porque eu acho também que você não pode se prejudicar para ajudar uma pessoa, porque também foi aquilo que a gente estava falando sobre as gavetas, e assim, talvez se ela tivesse falado para a amiga, olha, eu gostaria muito de te levar, mas amanhã eu não posso, porque eu tenho trabalho. Se é uma amiga de verdade sua, vai falar, nossa, por favor, então não precisa. Mas você percebe Não que é? esse é um... É coisa de louco também. Às vezes a pessoa entra numa paranoia que tem que mudar Mas olha, a vida. se uma pessoa fala um negócio desse comigo, vou pegar um táxi, eu mando um. Mas mando o ela Cacá, pro- mas às pra vezes aquele- é não, uma na falta de boa. comunicação, às vezes é Não, uma falta gente, de entendimento. Você sabe que eu não acho sei. que esse é um dos 3 itens que a gente fala sobre como ajudar sem se prejudicar. Pô. Escolha as pessoas que você pode ou que você não pode, que você deve ou que você não deve Mas no ajudar. exemplo que a Adriana deu, tipo, Adriana, você pode me levar no aeroporto amanhã, 9 horas da manhã? Ai, caraca, vou ter que fazer um monte de coisa. Posso. Tá? Aí eu vou ficar lá, mas a Adriana tem que levar um filho na escola, o marido aqui, papapá. Quer saber? Eu vou falar para ela que eu vou de táxi. Quando você já mudou tudo, você vê. Eu tô querendo retribuir o teu favor. Isso, te Se beneficiar. beneficiar. E aí eu acabo te prejudicando, porque você já mudou todo o teu dia e eu falo para ele, não, Dri, na boa, eu acho que é melhor eu vou de táxi, assim eu não prejudico você. Meu. Então, mas olha só, eu acho que no caso quem está errado foi quem mudou também o dia todo para isso. Os dois erraram. Os então, dois né? erraram e foi falta de comunicação. Eu errei te pedindo para você me levar, você errou Dizendo que dizendo podia, que não poderia podia. levar, Sendo que sem não podia. poder. E no final das contas eu falei, não vou prejudicar ela, eu vou de táxi. Olha só que Mas você baita percebe, confusão. na realidade, é esse ponto específico, do jeito que você falou, é falta de comunicação. Tá. E é falta de entender que, na realidade, você pediu um favor. Então, você deu a ela a oportunidade de ser generosa. Tá. Quando você diz, não quero te incomodar, vou de táxi, você está puxando aquela oportunidade que você deu. Mas famosa quando frase. você diz que pode e arrebenta a sua vida para poder, você ultrapassou o seu limite. Você percebe que os dois estão errados os dois. e ainda teve um terceiro problema que foi a comunicação. Sim, então, sim. para você ajudar sem se prejudicar, primeiro, você tem que entender que ajudar é uma coisa que te fortalece. Segundo, você tem que saber qual é o limite que você tem e criar no outro expectativas realistas. Tá. Aí você tem que dizer assim, olha,
eu posso, mas eu vou ter que mudar tudo. Você tem alguma alternativa? Se não, se você precisa realmente, eu vou. Posso levar Mas eu 7 vou da mudar. manhã. Posso levar 7 da Também. manhã, às 9 eu não posso. Também. Aí é uma, Sim. é uma Aí coisa a que já pessoa criou clareia. expectativas realistas. E terceiro, você tem que saber quem você vai ajudar. Porque ajudar uma pessoa folgada, ajudar uma pessoa que não é grata, é um investimento ruim. Por teu fracasso. Ruim. Porque olha só, eu ajudo a Maria tem uma reciprocidade e quando eu preciso eu posso contar com ela. Sim. Eu ajudo a Adriana e quando a Adriana precisa, ela conta comigo, eu conto com ela, eu conto com você, você conta comigo. Então, assim, eu ajudo pessoas que eu sei que são pessoas gratas, que são pessoas corretas. Não é porque eu quero esse retorno, é porque é natural. O que eu não quero é ajudar folgado ou pessoas que são sacanas. E o obrigado é uma palavra Opa. maravilhosa, o obrigado. Eu sempre esperei de algumas pessoas o obrigado. E eu nunca obtive esse obrigado. Então eu servi por muitos anos sem ter o obrigado. Servi completamente. Aí você sabe o que acontece? Mas eu tive o obrigado, depois de muitos anos eu tive o obrigado. Como? Agradecendo, obrigado. Tá. A palavra obrigado. Aham. Eu sempre me doei, sempre esperando, porra, dá uma agradecida aí, né? Dá uma ajuda aí, dá um só para me fazer sentir um pouco Reconhecido. Voltamos no reconhecimento. No reconhecimento. Você vê como é difícil algumas vezes a pessoa dar reconhecimento? E depois de muitos anos veio um obrigado, mas depois não veio mais também, mas pelo menos veio uma vez. Né? Mas Você sabe que você é mais legal do que eu. Porque eu sou assim, eu dou uma chance, eu dou a segunda. Na terceira, Tchau. eu já não negocio muito, não. É. Eu não fico anos esperando alguma Fiquei coisa. anos. Eu não tenho essa tenacidade. Eu Eu tive. desisto rápido. Eu tive. Sei lá, é uma coisa louca, né? E você vê, isso daí me frustrava muito, né? Acabava me frustrando, como deve ser um monte de gente que está esperando, às vezes, o obrigado de alguém, que pode estar até falando, pô, o que esse cara está falando. Não, tem coisas que a gente não pode falar, mas assim, puxa, eu errei, me desculpe. Outro dia eu ouvi alguém dizer, nossa, já tô cansado de me desculpar. E a pessoa não tinha se desculpado ainda nenhuma vez. Nunca, mas ela estava Peraí, cansada como assim? de uma coisa que nunca Nunca fez. fez. Então, assim, tem pessoas que não sabem dizer obrigado, tem pessoas que não sabem reconhecer que erraram e pedir desculpas. Faz parte, são pessoas como as outras. Cada um tem o seu defeito, a sua dificuldade, a sua limitação. Agora, quando você escolhe a pessoa certa para ajudar, você participa do sucesso dessa pessoa. Que é bom demais, né? Isso é maravilhoso. E quando ela te dá, junto com isso, ela te deu a oportunidade de participar do sucesso. E o reconhecimento, aquele muito obrigado que vem junto, aí é Maravilhoso, muito né? Aí gostoso. brinda com champanhe. Exatamente. Aí Então, brinda. esse tipo de coisa é que faz a pessoa querer ajudar e querer ser ajudada. É você poder participar do sucesso do outro, é você se fortalecer cooperando com o outro, é você sentir o reconhecimento do outro pelo esforço que você fez. Tudo isso torna a vida muito gostosa Prazerosa, né? em sociedade. Pois é, Verdade. aí eu pensei assim, num casamento. Porque quando um ajuda o outro, a casa fica muito melhor. Isso. A harmonia Sim. é muito mais gostosa. E como é que isso acontece? Porque a gente vê muita competição entre os casais. Porque eu fiz isso, o outro fez aquilo. E às vezes não fica muito claro que como é que pode ficar claro isso para as pessoas perceberem isso com bastante clareza? Como é gostoso ter essa harmonia, como é bom as pessoas verem que quando uma ajuda a outra, vai ser melhor para vocês. Então, assim, é dar também um reconhecimento para a pessoa ter essa certeza que... Então, falar, nossa, obrigado, olha o que você fez, que legal, que isso é bom. Porque às vezes a pessoa tem medo de falar isso pro parceiro. É, porque se sente por baixo, fala, eu não vou falar, porque senão a outra vai achar. Ficar se achando. Vai ficar se achando. É as duas coisas, né? Então você vê,
um relacionamento, ele é uma coisa muito complexa e delicada, porque são duas pessoas diferentes que têm formação, que têm travas diferentes, se interagindo uma com a outra e se chocando e se esbarrando muitas vezes nos seus calos doloridos. Tá. E aí o que você tem que fazer? Você tem que ter a sensibilidade de perceber onde estão os calos do outro, Sim. oferecer ajuda para essa dor e entender quando ele não fizer a mesma coisa. Por isso que, entre outras coisas, está lá, tolerai-vos uns aos outros. E é verdade, né? A tolerância que é tudo de muito bom. E a competição entre casal, eu adoraria que minha mulher ganhasse mais do que eu. Adoraria que minha mulher fosse rica, milionária. Adoraria. Mas só que eu falo isso, né? Depois de ter vivido esses anos todos segurando... Sendo provedor. Sendo provedor. Então, para mim é fácil falar isso, porque eu sempre fui o provedor desses anos todos casado. Agora, seria muito diferente se fosse... O contrário. Até porque coisa, hein, é muito complicado. Essa coisa de ser provedor ou ser provido dá um programa inteiro. Mas sabe que eu acho que é mais interessante a gente falar dessa questão da tolerância. Você já reparou como as pessoas estão bravas? Eu acho que no próximo programa eu queria falar um pouquinho sobre por que as pessoas estão tão bravas. E você reparou que isso começou depois da pandemia, né? Sim, sim. Verdade. Com o fim da pandemia, começaram a pipocar episódios de explosão Intolerância, de raiva, de intolerância, de ataques. E já estava bem polarizado, o negócio já vem complicando. Mas, ultimamente, eu acho que tem essa coisa das crises de raiva. Eu acho que a gente podia conversar um pouquinho no próximo por que as pessoas andam com tanta raiva. Seria bem legal isso. E outra, desarmar, né? Desarmar no sentido de você reconhecer que ninguém é mais do que ninguém, né? E aí a gente volta sempre naquele início de tudo, né? Que ninguém pode ser... Você pode ter mais conhecimento do que eu, mais grana do que eu, mais tudo do que eu, mas a gente fala a mesma língua, a gente está tudo no mesmo barco, né? Hoje eu tive uma notícia horrorosa. Um querido de 42 anos de idade, lá na Bahia, o pai é dono de restaurante aqui em São Paulo, o Jair, um cara, gente boníssima. Cacá, eu quero ir embora de São Paulo, eu já ganhei todo o dinheiro que podia ganhar aqui em São Paulo, eu quero voltar para a Bahia, eu quero voltar para a minha cidade, eu quero ficar sem fazer nada, é isso que eu quero na minha vida. E ele tem 60 anos de idade, tem a minha idade, tem 60 anos, o cara, mas pô, eu tenho um filho lá, tem minha família toda lá. Um menino que eu falo, de 42 anos, do nada, domingo teve um AVC. Nossa! Do nada, está entubado e tudo mais. Então, quando a gente, turma do céu, pelo amor de Deus, vocês que estão assistindo isso daqui, estão assistindo esse nosso podcast falando de saúde mental, quando você se julgar mais do que o outro, tudo pode acontecer na sua vida. Quando você se julgar menor do que o outro, tudo pode acontecer na sua vida. E quando a gente se julgar que é o todo-poderoso, o Superman, a Superwoman, sei lá o quê, tudo pode acontecer na nossa vida. Porque tudo está num próximo segundo. Então, quando a gente entender que a gente é tudo e nada, quando a gente se tocar dessa nossa fraqueza e da nossa força em tudo na vida, a gente vai se tocar e aí de repente pode ser tarde demais. Eu acho que quando a gente se dá conta da nossa pequenez, diante de tudo isso, diante de tanta coisa, do quão pouco a gente pode, do quão pouco a gente tem de recurso, de poder. Tudo. E eu acho que a pandemia jogou isso na cara das pessoas com tudo. Tá. Como você é mortal. Sim. Como você não tem poder de escolha. De nada. De nada. Então, assim, eu acho que a gente vai falar um pouquinho do porquê que a pandemia criou essa situação. E criou uma outra coisa que está cada vez mais frequente, a gente está falando hoje de ajuda, que chama pseudo-solidariedade. Tá. Que é aquela coisa que a pessoa mostra uma solidariedade enorme, mas é só isso mesmo. Que na verdade é só pano de fundo. É só a amostra mesmo, aquela coisa daquela biblioteca no fundo com aquele monte de livro que é tudo que o cara nem lê. Computação gráfica. Que é falso. Computação gráfica. Aquela... Que louco, hein? Computação gráfica. Aquela ajuda que não é ajuda, que fala, olha, aquela pessoa que fala assim, olha, você pode contar comigo para o que você precisar. Hipocrisia.
Hipocrisia ou não? A gente vai falar Mas no hipocrisia próximo, isso? Não, porque eu né? acho que não, é pior. Pior do que Eu acho que é pior do que hipocrisia. A hipocrisia era bom, se fosse só isso estava bom. Mas eu acho que tem muita coisa interessante que a gente vai falar no próximo, um pouquinho sobre isso. Por que que as pessoas estão tão indignadas? Por que que as pessoas estão tão com raiva, tendo explosão de raiva por aí? A gente abre o jornal... Quase ninguém mais abre jornal, a gente abre a internet e vê aquele monte de notícia de coisas que você fala, mas por que que uma pessoa comum, normal, como esse fulano, teve essa atitude com essa pessoa que estava na rua ali? Dia de fúria. Você fala, por que será que esse dia de fúria é tão comum? Antigamente, dia de fúria dava filme. Isso! De tão diferente que era. Sim. E hoje, dia de fúria... Acontece em todo momento, em todo lugar. A gente até há um tempo atrás, não sei se a gente fez isso num podcast, Hebe, não sei se você falou isso, assim... Nossa, desde quando virou crime, por exemplo, você pensar de uma maneira, ter uma opinião? Isso. E depois não é que virou, assim, crime, uma loucura. Por isso total. o programa de hoje, né? Peça ajuda, sabe? Peça ajuda, né? Ajude. Entenda que você é pequeno, Sim. que você é limitado. Mas sabe o que é legal? É que o outro é igual a você. Perfeito. Quando você entende que você precisa de ajuda, mas o outro é igual a você. Sim. Tem uma história que eu li muitos anos atrás num livro, nem me lembro que livro que foi, que eu já li uns 5.000, né? Então, olha que coisa interessante. O cara disse o seguinte... Eu tinha muito complexo, muito, assim, eu era muito tímido e eu tinha muita vergonha de mim. E um dia eu fui convocado, como todos os outros da minha idade, para o exército. Estava na época da guerra, não era que ele era um menino de 18 anos, não, ele já era um adulto, um homem já formado. E ele foi, então, lá nos Estados Unidos, aquela seleção de pessoas para ir para o exército. Tá bom. Para a guerra mesmo. Para a guerra, chamado para a guerra. Aí o cara mandou todo mundo tirar a roupa e ficar numa fila. Só homens, naturalmente, Sim. né? Todo mundo peladão. Aí ele olhou e ele viu que estava todo mundo igual a ele. Sim. Com a mesma coisa, o mesmo constrangimento, o mesmo sentimento de Tá desconforto, de estresse. E todo mundo era igual. Sim, Tava sim. todo mundo ali, todo mundo igual. Mas quando Aí gente... ele falou, cara, eu nunca mais, depois dessa experiência, tive complexo. Eu me senti igual aos outros. E eu vi que o mesmo complexo que eu tenho, o outro tem. E aí eu fiquei mais simpático, mais compassivo em relação ao constrangimento do outro. E eu perdi o meu, que eu falei, gente, eu não preciso ter constrangimento. Todo mundo é igual a mim. Então, nessa nudez, Adriana, que ela está falando, então seria uma nudez nossa, não de tirar a roupa, mas de tirar essa casca nossa diante das pessoas. Né? Eu sou, vou me dar como exemplo aqui. Eu sou um Cacá em determinado momento e eu sou outro Cacá em determinado momento. Isso é uma paranoia. Ou você é uma pessoa única, perfeita, na perfeição de Deus e na sua própria imperfeição, como nós somos, ou senão não vale a pena a gente estar aqui. Não vale a pena você viver. Né? Fica muito difícil você ter várias personalidades, eu acho. E outra coisa, a gente aqui mesmo como comunicador, o público percebe quando você está mentindo, o público percebe quando você não é autêntico, quando você não está falando a verdade, percebe. Em todos os sentidos. Mas a gente aqui, por exemplo, que é comunicador, que fala para a câmera, percebe a pessoa. Sim, quando você não está sendo honesto. Eu acho que a gente tem que jogar as cartas na mesa e falar o que eu estou fazendo aqui. Né? Por que eu estou aqui? E eu acho que a gente tem que ser menos vulnerável ao julgamento do outro. Tá. Porque a pessoa diz assim, você é uma porcaria porque não tem casa, dinheiro, ou sei lá o quê, ou diploma. Ok. Gente, eu não sou uma porcaria, eu só investi em outra coisa. Ok, simples. Porque tem pessoas que... Eu conheço pessoas que têm uma família maravilhosa, mas não tem muito dinheiro. Por quê? Porque investiu a energia em criar aquela família maravilhosa. E talvez não sobrou tanta energia para criar um negócio tão rentável. Por isso... Tem um emprego, vive, mas não é rico. Outra coisa, todo emprego é importante. Todo mundo tem uma função importante. Por isso que prosperidade é diferente de riqueza. Isso, exatamente. Prosperidade é diferente de riqueza. Eu conheço gente rica que não é próspera. E conheço gente paupérrima, que tem uma prosperidade e lhe dá inveja. É uma palavra que eu não gosto.
Mas é de dar inveja a alegria dentro daquela família. É de dar inveja você ver uma criança sorrir quando o pai pega ela no colo e deixa de comer o bife para dar para a criança. E o cara faz isso dando risada. E o cara faz isso se sentindo o melhor pai do mundo. Entendeu? Então, prosperidade é muito... a gente tem mania de confundir a prosperidade com a riqueza. E hoje as pessoas são muito julgadas pelo que elas têm. Sim. E não é levado em consideração que às vezes elas não têm porque elas fizeram outras coisas na vida. Por isso que eu gosto de andar com a roupa mais maltrapilha onde eu vou. Parecendo um mendigo no lugar. Não, mas aí também... Não, mas eu também faço isso mesmo para me desarmar mesmo e para todo mundo ver que a gente tá ali e acabou. Mas aí assim. cada um também tem que ser um estilo. Sim. Eu acho uma delícia se Tá bem vestir vestido. bem, Ah, eu acho rapaz. super gostoso. Fazer uma maquiagem bonita. Cada Sim, um é de sim, um sim, jeito é. também. Agora, o que eu acho mais importante também é que todo mundo é importante, todo mundo é especial, todo Sim. mundo é único, não tem ninguém igual a ninguém. E, por exemplo, numa festa, se não tiver a pessoa que faz o bolo da festa, o que vai ser um aniversário sem uma pessoa que faz aquele bolo maravilhoso? O que vai ser uma festa se não tiver uma decoração linda? Eu lembro da Kátia Janine que fazia aquelas flores maravilhosas. O que vai ser da festa se não tiverem vários convidados diferentes? Sim. É isso, a vida. Festa é festa, né? Se não tiver o segurança ali na porta, vendo quem é que entra, quem não entra, se não tiver um bom fotógrafo. Estou falando de festa. E isso para tudo conjunto aqui. da obra, né? Tudo como é é que a gente conjunto faz da o obra. nosso podcast sem o nosso Borel, sem o João aqui, que fez todo esse visual, a iluminação? Gente, Como é que a gente todo pode- mundo é sem a Iris importante. que tá contribuindo para a gente poder Como fazer. alguém pode pensar Como que é que o a outro gente não é? pode viver? Sem você que está assistindo a gente. Como é que a gente Exatamente. pode Nossa. viver sem querer viver, né? E quanto Falou. mais você entende a nossa pequenez, quanto mais a pessoa entende a nossa imperfeição, mais ela tem facilidade de dar ajuda e de pedir ajuda. ajuda, Porque o fato é, eu sempre vou incomodar. Eu sempre vou ter dificuldade. Eu sempre vou precisar de alguém. E que bom que eu preciso ótimo de alguém, que eu preciso de porque alguém. aí eu prestigio aquela pessoa que me ajudou, eu cedo a ela uma parte do mérito, eu compartilho com ela o meu sucesso. E comer um pão junto é muito melhor do que você tomar um vinho sozinho. É verdade. Nossa. Mas com autoestima, né? Adorei. Mas a pessoa. E o segredo também desse compartilhamento é ter autoestima. Porque aí também vem a humildade e também você não vai deixar ninguém pisar em você. Porque, Também tem né? isso, porque é aquela coisa, o pedido de ajuda que vem com o veneninho. Então, por isso que é tão importante a gente estar trocando essa ideia e você pedir socorro se de repente você está se identificando com tudo isso aqui que a gente está comentando, com tudo isso aqui que a gente está falando, os meus acertos, os meus erros, o da Adriana, o da Hebe como médica. Então, eu acho assim, sabe, procura ajuda se de repente você está com tanta dificuldade em ser ajudado ou ajudar. Procure alguém que possa te dar. Aqui a gente dá uma pan, assim, do dia a dia. Não é uma coisa super profunda. É uma coisa meio que a gente vai até o lado que física a pessoa fala, opa, eu preciso pedir ajuda. Então procura, Hebe, procura pessoas que possam botar você no caminho novamente para que você possa voltar a ajudar e ser ajudado. O Hebe, a gente gosta muito da professora Lucilena Galvão, que tem vários vídeos no YouTube. Eu estava assistindo um vídeo dela que ela estava falando dos estoicos. E porque vai de encontro ao que você está falando, Cacá, que viver é uma arte. E os estoicos falavam que, antes de tudo, você precisa, antes até de aprender matemática, português e tal, você precisava aprender como viver. Porque se você não sabe como conviver, como ajudar, como dizer não, como pedir ajuda sem se prejudicar, você vai desenvolver até uma série de doenças. Você pode ter problemas no seu trabalho. É meio isso que está acontecendo hoje com a gente. E que é por isso que veio toda essa filosofia também dos estoicos, que é super interessante também, que você aprendia como viver para você lidar com as dificuldades.
E isso está faltando na nossa sociedade. Mas é lógico, porque hoje... todo mundo foi mercado de trabalho. Aí você aprende a ser competitivo, você lê uma porção de coisas, você aprende, como você estava falando antes, Hebe, mas não aprende a arte de viver. Mas hoje não importa, mas hoje o que ensinam, não importa a maneira como você vai chegar. O importa é você chegar. E o que é o chegar? A arte de viver do epíteto, né? Acho, não é isso? E o que é o chegar? Né? Eu quero chegar em algum lugar da minha vida. Ok, mas como você quer chegar? Você vai passar a atropelar os seus próprios valores? Então, a vida hoje nos ensina que você tem, pelo menos o que a gente vê aí, que a gente tem que chegar, Adri. Tem que chegar, não importa como. Tem que chegar na porrada, tem que chegar... Então, mas isso não tem nada a ver com o que nós estamos falando. Mas isso é viver, que é épico. Não é? Por isso que eu acho que, muitos anos atrás, um conhecido meu colocou um anúncio, ele era psiquiatra e terapeuta, e que colocou um anúncio no jornal. E ele teve um resultado maravilhoso no anúncio dele. Qual foi o anúncio? Ele dizia só uma frase: pedir ajuda é uma questão de inteligência. Olha lá que legal, pedir ajuda é uma questão de inteligência. E você poder auxiliar uma pessoa, cara, não existe nada mais prazeroso de você poder auxiliar alguém em alguma dificuldade. E é legal a gente auxiliar. E tem uma coisa também, hein? Tem uma coisa que a Abby também pode falar do veneno. É eu auxiliar você e deixar você na minha mão. Isso aí é manipulação, Não né? é? Eu ajudo você, mas você está aqui, ó. Mas isso é de uma mesquinhez isso é terrível, né? Nojento. Mas aí entra no que você falou, pedir ajuda para a pessoa certa. Exatamente. Você tem, por isso que quando você teve uma experiência ruim na infância, a tendência, infelizmente, é você repetir isso, porque é a referência que você tem. Por isso que a terapia ajuda. Agora, o que você pode fazer é identificar as pessoas para não cair na mesma esparrela. E aí é difícil porque você tem que criar uma nova referência. Então, além da terapia, o que a pessoa pode fazer? Se ela não tem recurso por algum motivo para fazer uma terapia, ela pode, por exemplo, encontrar alguém que pede ajuda e é ajudado e gosta e se sente bem e se inspirar nessa pessoa e observar que tipo de pessoa ela se aproxima, que tipo de pessoa ela pede ajuda, que tipo de pessoa ela ajuda, para quê? Para você se inspirar naquilo e não pegar o ritmo que você está na sua referência. Entendi. E pegar a referência dela. Isso também ajuda, isso também dá resultado, é um pouco mais difícil, mas se você pegar uma pessoa e pedir ajuda, olha, como você consegue fazer isso? Porque é engraçado, você falou que não gosta da palavra inveja. Eu acho que a inveja, ela é um atraso de vida fantástico, né? Sim. Porque quando eu tenho inveja do outro, eu tenho raiva dele, porque ele tem o que eu não tenho. Eu tenho raiva dele porque o sucesso dele me lembra do meu fracasso. Sim. E eu tenho raiva porque ele tem e eu quero que ele não tenha. Que é muito pior. Horrível. Mas sabe o que é legal? É a admiração. Que é a face, é o lado da moeda positivo da inveja. A admiração é assim: nossa, esse cara tem o que eu queria. Como ele conseguiu? Que máximo que ele conseguiu? Como ele conseguiu? Essa admiração inspira a pessoa que conseguiu a te colocar como discípulo e te dar as dicas. Mas isso é admiração. Admiração, inveja não é legal. Não é legal. Admiração, sim. Eu admiro a maneira como você é. Eu acho legal da maneira que você é. Show de bola, como admiração. Mas de outro jeito, porque deve aí ser também terrível, né? é uma inspiração. Inspiração, perfeito. A admiração, quando você olha com admiração para a pessoa e fala, nossa, como essa mulher é bonita, eu não consigo ser bonita assim. E você lembra da Betty a Feia, que era uma moça muito feia. Que, na verdade, a verdade seja dita, ela é uma atriz linda que foi enfeiada, mas do jeito que ela desenfeiou, é possível você pegar uma moça que não está tão bonita, que não sabe se produzir de uma maneira ficar tão bonita para ela se sentir bem, e ela ter orientação, e ela ter as dicas de uma moça. Então, é difícil uma moça muito bonita ter amizade com uma moça feia. Por quê? Porque a feia, em vez de admirar, inveja. E quando a feia inveja,
ela se afasta. E quando ela admira, fica bonita também. É verdade, né? Olha, Quando vou ela te admira, contar, fica bonita. eu adoro ter amigas bonitas, porque é tão legal, porque aí Mas é ela covardia faz que ela você... é bonita, né? Não, fala sério. É porque Mas as ela tava amigas... querendo esse elogio. As amigas bonitas fazem você ficar mais bonita, Sim, como isso é você verdade. falou, Hebe. Porque, por exemplo, quando você tem uma amiga que aí faz ginástica, olha, nossa, agora entreguei minha idade, faz ginástica, gente. Vai à academia, isso. aí te leva também para Oi, academia, perdão. para vida saudável. Ah, não, tem uma nutricionista excelente, aí você faz aquela dieta. Ah, tem uma dermatologista maravilhosa. Eu tenho uma amiga que faz tratamento estético, aí me leva. E aí, uma outra amiga também que faz o cabelo lindo, foi aí que eu conheci o Sandro Cassolari, meu cabeleireiro, desde então, porque exatamente é tão gostoso que aí faz você ficar mais bonita. Sim, mais Eu bonita. gosto disso, de gente que te leva para cima. Esse tipo de amizade é uma delícia. E em todos os sentidos também, né? No sentido pedagógico, no sentido intelectual, em todos os sentidos, né? Você conversar com pessoas. Eu aqui aprendo, em cada podcast eu sempre aprendo e levo esse conhecimento para casa e levo esse conhecimento para minha vida. Porque a gente tem umas frases que a Hebe fala, umas coisas que você fala, que a gente vai falar, porra, olha aqui, ó, tem tudo a ver, tem tudo a ver com que a gente sai daqui aprendendo um pouco mais. Ninguém aqui é o dono da razão, ninguém aqui é o dono da verdade e pronto. A gente é passível, né, de falir. E nós somos passíveis de aprender o tempo todo, graças a Deus. Graças a Deus que e assim... quanto mais você fala, puxa, me lembrei de um negócio legal, olha, saquei uma coisa legal. Então você vai falando, você vai ouvindo, você vai trocando, você vai recebendo do outro. Porque só não recebe quem é pleno. E, de novo, quem é pleno? Deus. Ninguém Deus, é né? pleno. Só Sim. Deus é pleno. Sim. Todos nós temos imperfeições, falhas, temos buracos que podem ser preenchidos pela ideia, pelo carinho ou pela ajuda do outro. E o bacana da vida é exatamente esse aprendizado. Sim. E a gente saber que a gente erra e que o bacana é aprender. Aprender, né? E buscar ajuda quando a coisa está complicada. Eu acho que um sintoma também para a gente pedir ajuda, Hebe, é quando um problema está se repetindo. É quando a gente falou isso, acho que num outro programa, que a gente vê que não dá conta daquela situação sozinha. Você falou sobre depressão, que às vezes você pergunta para sua paciente, mas há quanto tempo você está com esse sintoma? E a pessoa fala meses. Que está há meses com o sintoma. Eu acho assim, tem gente que se você perguntar, quanto tempo faz? Não, faz 3 semanas eu estou para morrer. Não aguento. E a outra diz, tem 6 meses, tem Meu um Deus. ano Meu e Deus. eu estou me esforçando para conseguir sozinha. Meu Deus, sozinho ninguém olha. É a coisa do mérito, né? Não quer passar o mérito. Por quê? Não é culpa dela, é que ela não recebe reconhecimento suficiente. Agora, Hebe, como o Cacá estava falando também, que esse é um programa sobre saúde mental, uma pessoa viu o programa e aí falou assim, poxa, Adriana, eu adorei esse primeiro episódio de vocês e eu queria que vocês esclarecessem um pouco mais exatamente o que faz uma psiquiatra, porque às vezes a pessoa também ela não busca ajuda, porque ela não sabe o que o psiquiatra faz. É interessante que tem uma diferença muito clara entre o psicólogo e o psiquiatra. A primeira diferença é que o psicólogo não é médico. O psiquiatra é médico. Então, um médico vai querer saber os seus sintomas, vai fazer um diagnóstico e vai propor um tratamento. Então, é muito simples a visita ao psiquiatra. As pessoas não sei por que têm tanto medo. Aliás, eu sei, a gente falou um programa inteiro sobre isso. Sim. Mas a questão é, se a pessoa entende que o psiquiatra é um médico, que ele vai querer saber os seus sintomas. Então, a pessoa não precisa se abrir, contar, assim, pôr as vísceras para fora. Isso que eu quero saber de você, Ela precisa saber os sintomas. Se eu sou médica, eu sei quais são os sintomas da pessoa. Eu sei o que ela tem, porque pelos sintomas eu deduzo qual é o problema que ela tem e eu prescrevo uma medicação. Essa medicação, ela pode dar certo e pode não dar. Por quê? Porque a gente nunca sabe o que o remédio de psiquiatria, o que o antidepressivo vai fazer numa pessoa, porque depende do organismo. Aí eu digo para a pessoa, olha, se você tem esses sintomas ou se tem esses, o remédio não vai variar. O que vai variar é a reação que você vai ter ao remédio. Então, eu dou o remédio que está certo, mas precisa ver se é certo para essa pessoa. A hora que eu acerto o remédio,
é outro mundo. Então, assim, dá uma melhora grande. Mas essa melhora, é óbvio, gente, é artificial. Tá. Ela foi promovida, que eu acabei de falar, pelo remédio. Aí a pessoa vai querer tomar o remédio para toda a vida? Claro que não. Se não nasceu tomando remédio, não vai morrer tomando remédio. Então, como é que eu faço para tirar o remédio? Você tem que fazer mudanças estruturais na sua vida. Você tem que mudar a maneira de lidar com os problemas, de enxergar a realidade, de lidar com as dificuldades. Para quê? Para quando você conseguir fazer essa mudança, o remédio deixa de ser necessário. Aí é a terapia. Aí a psicóloga e a terapia. Aí a terapia. Aí a terapia entra. Por isso que a psicóloga é diferente completamente a consulta. As pessoas falam, meu marido pode entrar, minha mãe pode entrar. O psiquiatra adora pode entrar todo acompanhante. Sim, psicólogo lógico. não. Porque o psicólogo, a pessoa tem que fazer a individualidade dela. A intimidade. Ela vai abrir uma parte da intimidade dela, vai mostrar coisas que nem todo mundo ela quer que saiba, que veja. E agora tem gente que é fechada, não é? Tem gente que é muito fechada no seu próprio mundo. Mas aí, falando, né, em gente fechada, o Hebe, aí tá bom, é psiquiatra, é médico e tal. Agora, e aí você disse que as pessoas às vezes demoram muito tempo para procurar você sofrendo com determinados sintomas. Você disse também que as doenças mais frequentes são depressão, ansiedade e síndrome do pânico. Você pode falar mais ou menos quais são os sintomas? Olha, basicamente essas doenças meio que se encontram, né? Eu nem acho muito importante saber qual é exatamente o problema. Por quê? Porque o remédio acaba sendo o mesmo, então não vai fazer muita diferença. Sabe por que eu estou perguntando isso? Porque às vezes a pessoa não procura um psiquiatra porque confunde o sintoma. Às vezes a pessoa está em casa sofrendo de depressão e confunde, por exemplo, com tristeza. Quando ela deve procurar um psiquiatra? Eu sempre digo que achei ótimo. Eu sempre digo que quando os sintomas estão atrapalhando. Então, é natural que algumas vezes uma pessoa fique triste. Quando essa tristeza atrapalha a vida dela, está na hora de procurar ajuda. É natural que a gente tenha ansiedade. Ai, a gente vai gravar hoje, será que vai ficar bom? Será que não vai ficar bom? É uma ansiedade natural que a gente tem. Agora, eu não vou, porque eu estou muito ansiosa. Tá. Cancela aí que eu não vou não vir, porque eu estou ansiosa demais. Ou seja, isso está atrapalhando a vida. Entendi. Ou então, a pessoa, eu às vezes digo o seguinte, a pessoa tem 8 sintomas e a vida dela está normal. A outra tem um sintoma, que é o seguinte, ela é uma alta executiva e está com choro fácil. Chorar na frente de todo mundo. Acabou a vida dela. Então, assim, esse um sintoma vai destruir a vida dela. Então, nesse caso, é claro que a pessoa nunca tem só um sintoma, mas ela sente que esse é um sintoma. Sim. Agora, outra coisa perigosa é fazer esses testes de internet, que são uma maravilhosidade. Nada de doutor Google. Mas existe teste de internet? Cara, ó, eu nem vou falar, mas tem teste que o povo está fazendo, que todo mundo vai no meu consultório e diz assim, mesmo? Olha, eu vim aqui porque eu fiz o teste, eu acho que eu tenho tal coisa. Você sabe o que é incrível? 99 pessoas fazem o teste, 120 dá positivo. É lógico. Todo mundo, porque a pessoa é sugestionável, gente. As perguntas sugestionam. Então, assim, você tem que ver se isso atrapalha a sua vida. Boa dica, se isso é sempre. Se isso, eu brinco que a pessoa diz assim, eu tenho uma TPM horrível, brigo com meu marido, brigo com meu filho, tenho uma agressividade, eu acho que eu sou borderline. E eu pergunto, e o seu patrão? Você briga com a sua, tá louca? Vou perder meu emprego. Quer dizer, pronto, olha. Então ela é borderline da porta da casa pra dentro, da porta de casa pra fora, não é borderline não. Não, a senhora acha que eu vou brigar com o policial? Acho que eu vou brigar com o vizinho? Então ela tem um discernimento, né? Então, veja, aí tem doenças que tem essa questão. Então, eu acho que, brincando um pouco para tornar mais leve, eu acho que você pede ajuda, entre outras coisas, quando você sente que precisa. Que tá prejudicando aí a pessoa sente que precisa e não procura ajuda. Tá. E isso é que não pode, isso agora, que não é legal. E agora eu tenho muita clareza com relação à psiquiatria, mas muita clareza, e a gente sempre falou assim, né? Você está com dor de cabeça, toma um remédio para acabar a dor de cabeça. Você está ficando triste todo dia na sua vida? Essa tristeza está incomodando você todo dia? Vai buscar ajuda. Vai buscar ajuda com um médico psiquiatra, com a Hebe, com um médico psiquiatra, seja de onde for. Se você está sentindo pânico,
pânico, taquicardia, sudorese, se você está se sentindo mal, não está conseguindo viver o teu dia a dia, vai procurar ajuda, meu Deus do céu. Vai no cardiologista 3 vezes, 5 vezes, 8 vezes o cardiologista. Você não tem nada. Você não tem nada. A pessoa não vai meu no Deus, psiquiatra. corta a corda. Lembra? Não vai no psiquiatra. Corta a corda, pô. É isso, sabe? Gente do céu, procurem ajuda, né? E peçam ajuda em pessoas que podem ajudá-la. Verdadeiramente. E você sabe o que é legal? Eu tenho pacientes que vão me procurar porque dizem assim, olha, eu acho que o meu sintoma não está ainda muito forte, eu acho que eu quero só ir no psicólogo, eu acho que eu não preciso de uma medicação. Aí eu começo a conversar, vejo um pouquinho mais, eu digo, olha, eu concordo, você não precisa de uma medicação, mas você não quer uma medicação natural? Nossa, doutora, Tem. dá para tratar com medicação Claro natural? que tá. Se for uma coisa que eu pego logo no começo, eu gosto de tratar com medicação natural, eu tenho certeza que outros colegas também. Por quê? Porque quando está logo no comecinho, Sim. tem recursos que você pode usar, que quando a coisa Mais já leves. foi pro brejo, Até mesmo não tem o que floral, fazer. né? Tem um monte de floral. Floral é uma coisa assim, eu fiz, para falar a verdade, eu fiz curso de floral na Califórnia, nos Estados Unidos. A floral é uma Então coisa eu sou legal, terapeuta né? floral, mas eu não divulgo e não vendo esse serviço, porque como na clínica eu faço psiquiatria, eu não posso na Íris oferecer psiquiatria e ao mesmo tempo oferecer terapia floral. Mas como psiquiatra eu posso, por exemplo, oferecer alguns suplementos, algumas coisas diferentes, alguns remédios, por exemplo, para dormir, alguns Sim. remédios para acalmar, alguns remédios para abortar a crise de pânico. Então, tem alguns recursos naturais que a pessoa pode usar Sim. e que são úteis e que funcionam. E que funcionam verdadeiramente, né? Mas, quando está no começo. Quando a coisa já foi para o brejo. Tudo no começo, tudo É mais no começo fácil, é né? mais fácil, E né? outra, gente, com a vida que a gente leva, com as cobranças, com as pessoas que a gente encontra por Com aí. os fantasmas com que a gente tudo coloca, que está né? acontecendo no mundo, na nossa vida, com essas disputas todas. É natural a pessoa ter um desequilíbrio, ter um problema de relacionamento, problema no trabalho, às vezes problema em casa também, e você também tem que encarar isso daí de uma forma natural e procurar ajuda procurar ajuda profissional. E é o que a gente falou também, procurar saber como viver melhor. É porque quando a pessoa acha que pedir ajuda é uma depreciação, é um fracasso, ela está não entendendo o que é pedir ajuda. Sim, não, porque... Muitas pessoas me falam isso, não, doutora, eu não vim antes porque eu estou tentando. Eu falei, mas por que, ainda assim, eu pergunto, mas por que você achou que tinha que... Não, porque eu me sinto fracassada Em pedir ajuda. porque eu tive que pedir Meu ajuda. Deus do Quer dizer, céu. a pessoa não entendeu, não assistiu o nosso podcast de hoje, até Sim. porque eu não tinha feito eu não tinha feito ainda. E até porque também as pessoas apontam, né? Ou talvez- falam ou assim, talvez- aquela ali, é Não, uma ou fracassada, talvez- aquela ali vai ter que... Você até falou também, né, Hebe, que as pessoas às vezes pediam, mas não coloca Não na coloca o receita que é carimbo. psiquiatra, Sim, mas porque ou vão falar talvez, que eu sou Adriana, louca. talvez até essa pessoa, essa paciente que foi procurar a Hebe, talvez tenha tido até um problema na infância Sim. com aquela coisa, tá bom, vai, eu vou te ajudar que você não presta pra nada. Talvez. E tá afetando ela hoje. E aí, Porque conversando com a ela acha psicóloga... que se pedir ajuda, ela não é boa o bastante. É uma fracassada. E às vezes conversando com a psicóloga, junto com a medicação que ela vai ter com a psiquiatra, vai mudar isso. Porque também uma vez a Hebe me explicou que a medicação equilibra a química do cérebro. Exatamente. Mas você vê, se a pessoa for logo no começo, ela nem precisa do psiquiatra. Muitas pessoas, não é a maioria, lógico, muito menos do que isso, muitas pessoas vão me procurar e eu digo, olha, não tem sentido você tomar nenhum remédio, não. Só com a terapia é provável que Olha que você legal. melhore. E aí, se a sua psicóloga achar que não está dando conta, que os sintomas estão... ela vai mandar de volta Aí para você mim. vem pra cá e a gente resolve. Mas às vezes quando a pessoa está no começo, a gente consegue, com a terapia, mudando a ideia, a maneira de lidar com o problema. A gente ainda vai falar muito sobre o que mudar nesse podcast, a gente ainda vai falar muitas Sim. coisas. Mas a pessoa mudando essas pequenas atitudes, essa forma de lidar com as dificuldades e com os problemas, ela pode nem precisar do remédio. E a realização como profissional, hein, Hebe? Me diz, nesses anos todos que você tem de experiência, e a realização, quando você, de Bom, repente, para e fala, pô, É, mudei, ajudei, É legal, transformei. é legal. Deve ser um sentimento bem bacana, né? Eu tive algumas experiências marcantes na minha vida. Uma delas foi uma pessoa que era uma moça
que assim, não tinha nem futuro, nem presente. A vida dela estava destroçada. Eu encontrei essa moça como paciente num posto de saúde de periferia, que eu trabalhei muitos anos atrás, e ela não tinha assim, perspectiva nenhuma, na vida arrumava dela. confusão com todo mundo arrumava confusão com ela, não trabalhava, não estudava, não namorava, não nada. Tá. E depois de um ano que ela acompanhou as palestras, tomou a medicação, ela começou a estudar, ela voltou para a escola, ela arranjou um namorado e ela arranjou um trabalho. Você fala, não é possível, ela melhorou tudo na vida, tudo. Tudo na vida impressionante. dela transformou. Por quê? Porque ela entendeu que ela estava se relacionando da pior forma possível. Com ela mesma. Com ela mesma, com as pessoas e com a vida. Quando ela entendeu que ela podia se relacionar bem consigo mesma, bem com as pessoas, contanto que ela mudasse algumas coisas, e bem com a vida, contanto... ela mudou. Que lindo. Então, assim, eu não fiz nada, eu só mostrei o caminho. Só falou, ó. Mas ela trilhou o caminho. Então, eu fiquei tão orgulhosa de ver o crescimento dela. Isso para mim foi um marco. Nunca mais a viu? Nunca. Nunca mais a viu? Nunca, porque eu ficava pouco tempo, né? Eu fazia um contrato de 1 ano, às vezes 6 meses, renovava por 6 meses. Tá. E aí foi exatamente nesse período que eu fiz isso. E agora na Íris eu tenho visto assim, como eu estou lá há 10 anos, no mínimo, mais ou menos 10 anos, eu tenho feito esse ciclo de palestras desde que eu comecei. Tá. Então, na Íris, palestras mulheres teístas e heterossexuais. Por quê? Tá. Porque é como eu falo, não dá para pegar tudo. Eu falo de relacionamento com homem, não adianta ver uma mulher que quer... E eu falo de Deus o tempo todo, não adianta a pessoa falar comigo e achar que Deus não existe, porque ela vai achar que eu sou boba. Então, eu pego esse grupo, do nada, eu pego pacientes assim, que estão mal, que eu estou começando o remédio e já incluo no grupo, né? É lógico que não são todos os diagnósticos também. Tá. Eu coloco só pacientes com quadros leves de ansiedade e depressão. E eu vejo uma quantidade enorme de pessoas pararem de tomar o remédio porque estão bem. Olha que legal. Começarem a ter um relacionamento melhor com o marido, saírem de relações abusivas, com o patrão, por exemplo, encontrarem uma coragem para sair de um trabalho onde ela está sendo vítima de assédio moral e encontrar um trabalho onde ela é reconhecida. Então, assim, eu tenho tido uma experiência que multiplicou a experiência daquela paciente que saiu do nada e chegou numa coisa muito legal. Eu vejo isso, pequenas coisas em muitas pessoas. Então, é uma alegria muito grande eu ver o carinho delas, eu ver o crescimento. E é uma coisa tão simples, Cacá. Eu dou o remédio, porque tem que dar o remédio. Sim. E eu mostro como é que lida com os problemas. É o que eu falo, são aquelas 10 coisas, né? Como é que lida com dificuldade, como é que faz escolha, como é que você lida com a perda, como é que você se relaciona melhor com as pessoas que você gosta, como é que você lida com as pessoas que são difíceis, como é que você melhora a sua autoestima, como é que você recupera o amor pela vida, o entusiasmo pela vida, pelo trabalho e pelas pessoas que você gosta, como é que você exerce o seu poder, como é que você lida com a relação de poder dentro de casa, no seu trabalho, como é que você descobre qual é a sua parte, porque todo mundo fala, você só tem que fazer a sua parte, mas ninguém diz qual é, e como é que você aprende a cooperar. Você vê que você pega um ciclo de 10, que é um ciclo que dá para mudar a vida, e é uma palestra por mês, então as pessoas vão tendo tempo para amadurecer aquilo que elas viram. Tem várias que já fizeram o ciclo mais de uma vez, porque como faz 10 anos, tem gente que já fez 3 vezes o ciclo completo. Até porque cada vez que você vê a palestra, você pega um outro detalhe, porque você está a jornada, a gente está sempre aprendendo. Sim, então a gente aprendeu um pedaço, e aí depois no outro ano a gente já se modificou. E aí assiste a palestra de novo, é igual assistir um filme de novo, ler um livro novamente, cada hora a gente pega uma coisa. Os detalhes, mas é o que a gente é engraçado porque também eu nunca consigo fazer 2 vezes a mesma palestra idêntica, né? Então, como eu tenho uma conexão muito grande com elas, na hora que eu olho, vão surgindo, a coisa vai fluindo. Então, nunca são 2 palestras iguais. Então, quando elas fazem 2 vezes o ciclo, normalmente são 2 ciclos que não são iguais. É procurar ajuda onde alguém pode ajudar, né? É o podcast de hoje, né? E é o que a gente estava falando também. Viver é uma arte, a gente precisa aprender a se relacionar. E saúde mental
é saúde para a vida, é Sim. evitar doenças quando você está bem, quando você se relaciona bem com as pessoas. Quantas doenças você não evita? Porque aí você dorme melhor, você aprende a escolher melhor as suas amizades, aprende a escolher melhor o seu marido, quem você vai se relacionar. Você evita relações abusivas, você identifica quando você está numa relação abusiva e já sai antes de começar. No trabalho, se alguém te trata mal, você já enxerga de outra maneira e, se possível, você muda o seu trabalho, você não vai ficar se culpando. Então, são uma série de coisas que você vai aprendendo quando você faz terapia e isso evita você ter uma série de doenças. E quando você começa a aprender a lidar com essas coisas, você tem mais facilidade também de passar para os seus filhos. Sim. Eu tenho várias pacientes na palestra que vão com a filha. Só entra mulher adulta, mas ainda assim eu tenho mulheres de 40 que têm Sim. filhas de 20 e vão as duas Não juntas. vou poder levar meus filhos. Não, homem e menor de idade. Ele é São homem e meninos menor de idade. e menores de idade. Aí não não é? tem Bem, chance. tudo bem. A mãe vai passando lá as Agora a vida informações. passa tão rápido, né, meus amados? A vida passa tão rápido, né? Eu vejo sempre assim, né? Eu quando paro no relógio, e eu acho que é legal isso, a gente ter essa noção do tempo, né? Quando você para num relógio, nesses relógios analógicos, né? É uma coisa, né? Agora, quando você para naqueles relógios que tem os segundos e o milésimo de segundo, você se apavora. Você se apavora. Verdade. Porque o milésimo de segundo ele vai tão rápido, ele é tão rápido, que é o tempo da nossa vida. Então, a gente não pode perder o nosso tempo precioso da nossa vida. E aí, Hebe, você falou de pandemia. Uma coisa que me ocorreu agora é que na pandemia a gente viu também como o tempo passa rápido. Porque a gente dentro de casa Meu Deus. passa muito rápido. Às vezes, Sim. quando você fica em casa, ainda mais se você assiste televisão, Sim, não sei sim. se vocês já perceberam isso, você vê, se você está ali com a televisão ligada, você começa a assistir um jornal, outro, O tempo é muito Quando rápido. você vai ver, já Já tá passou de o novo. dia Muito e você não fez rápido. nada. né? O tempo é muito rápido, né? De manhã, principalmente, eu não sei para vocês, mas para mim, amanhã voa. Sim. De manhã, para mim, é o tempo que mais passa rápido. É E, verdade. na verdade, é o mesmo tempo da Sim. tarde e o mesmo tempo da noite. Por isso que eu sempre, inclusive, gostei de trabalhar de manhã. Porque Porque passa o dia rápido. rende. É verdade. Porque assim, eu já apresentei jornal de manhã, eu adorava, porque você acorda cedo, trabalha, às vezes eu saía 1h da tarde, eu falei, nossa, tem todo Tem dia o dia inteiro pela frente. É. livre. Agora, tem gente que não consegue trabalhar de manhã. Tem gente que não consegue trabalhar de manhã. É louco isso, né? É que eu acho que as pessoas são noturnas e diurnas, né? Tá. Eu tive uma experiência muito interessante, porque eu tinha um filho que é noturno e uma filha que é diurna. Tá. Então eu acordava cedo com ela e dormia tarde com ele. Nossa. Como médica era meio punk. Complicado, né? Mas é muito interessante porque são características diferentes, né? A pessoa tem a característica. Eventualmente, minha filha ficou noturna e meu filho ficou matinal. Eu acho que Eles vão mudando. Eu acho Eu que tenho problema para acordar cedo, por Tem? isso que eu prefiro trabalhar cedo, não tão cedo Tá. também. Porque se eu tenho um compromisso, se eu preciso acordar às 7 da manhã, por exemplo, 6h30, eu vou acordar, porque eu tenho um compromisso. Mas se eu não tenho. se não pudesse, se não tivesse o compromisso, Sim. eu acho que é legal o pai e a mãe conseguir se tocar na infância desse lance do filho ser mais para de manhã ou mais para tarde, ou às vezes até mais para a noite. Eu acho que é legal isso. Meus pais não tiveram essa pegada e eu sempre funcionei bem de manhã para estudar. E de repente eu saí da escola de manhã e foi e fui para o tarde. vespertino. Cara, eu comecei a repetir, eu comecei a desengringolar na minha vida e os meus pais, coitados, não se tocaram disso. E eu fui desengringolando, até que eu falei, meu, o que nós vamos fazer? Aí eu fui para de manhã novamente e de manhã eu comecei A a render de funcionar. novo. Então, eu funciono mais de manhã. Meu filho, que tem 12, ele funciona mais à tarde. E em 2023, ele vai ter que estudar só de manhã. Oh, meu Deus. Não, porque na escola não tem a parte da tarde. Então, eu já estou preparando ele psicologicamente. Falar, filhão, você vai começar a ter que acordar 6 e pouco da manhã, porque parece que é 7, 7h30 que bate o sinal. Então, ele vai ter que mudar o jeito todo dele. Então, é importante, às vezes, nós já E como se não adulto, se adaptar, você, como já tem experiência, troca de escola, vai ter que porque não trocar tem de outro escola, jeito, né? Porque se ele começar a desengringolar,
Não vai ser um repeteco do pai, né? Aí você vai precisar ajudar o seu filho. Sim, claro. E você vê que nada como a experiência para você saber ajudar o outro sem depreciar. Não é? Porque você diz para ele, ó, se você não tiver condições, nós vamos ter que fazer uma jeito. escolha. Mas olha que legal, eu entendo que você não quer trocá-lo de escola, provavelmente porque ele não quer perder os amiguinhos que fez, lógico. Sim. Então você vê, para você era fácil, era só trocar de escola. Ó, pago aqui, pago ali, dá na mesma. Sim. Mas olha que interessante, né? Quando você diz para o seu filho, se você não tiver condições, se você não aguentar o tranco de estudar de manhã, a gente pode escolher uma outra escola, mas é uma troca. Você deixa de ter isso e tem aquilo. Você ganha amigos novos. Você não precisa perder os seus amigos antigos, você pode manter contato, mas você vai fazer amigos novos também. Então, você vê que quando você apresenta dessa maneira, olha como é lindo. Ao passo que a pessoa diz assim, como assim? Que diferença faz acordar de manhã ou de tarde? Que diferença faz falar de manhã? Totalmente É burro. Você percebe que quando você não ajuda a pessoa, ou porque você não sabe, ou porque você não tem o recurso, é um sofrimento para você e para o outro. Por isso que é importante, quando você ajuda, saber ajudar. E quando você pede ajuda, saber para quem vai pedir ajuda. Que é muito importante isso, né, Adriana? Verdade, sem dúvida. Vamos encerrar aqui o nosso podcast? Vamos, com a promessa de que no próximo nós vamos falar um tema mais interessante do mundo. Hebe, Por que o povo está nervoso? Por que o povo está tão nervoso assim? Por que tanta raiva? Lexotan para todo mundo. Não, pelo amor, faça isso não, que eu não gosto disso. Lexotan para todo mundo. Para com essa porcaria. Gente, olha, muito obrigada pela sua participação. E se você estiver gostando do nosso podcast, eu vou pedir para você se inscrever no nosso canal. Também ativar as notificações para você receber sempre uma notificação quando a gente tiver um novo episódio no ar. E ajuda muita gente quando você se inscreve no nosso canal. E se você tiver alguma pergunta, faz aqui nos comentários que a gente responde. Bacana, né, Bia? Isso. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade de a gente poder estar aqui batendo papo. De grande valia a gente poder estar aqui conversando, expondo as nossas fraquezas, né, os nossos problemas. E os problemas das pessoas que assistem, né? E eu acho que o grande lance nós queremos ajudar você. E se você nos permitir, nós vamos ficar muito felizes e esperamos fazer a sua vida um pouco mais feliz. Vem que dá certo. Vem que dá certo. Se você puder também, curte. E vem que dá certo. Tchau e até a próxima. Obrigada. Tchau.